Boa noite, meus estagiários, minhas estagiárias. Bom dia, boa noite, boa tarde, tanto faz, foda-se. Independentemente do horário que você tá vendo isso aqui, a gente tá gravando hoje, quinta-feira, dia 6 de maio. Tô aqui com os meus companheiros, esse é o episódio 5 do nosso podcast corporativo, o mais amado do mundo corporativo, que é o Dark Side of the Office. Hoje eu não vou apresentar os arrombados aqui não, todo mundo já tá cansado de saber quem são eles, depois mais pra frente a gente apresenta de novo. De qualquer forma, hoje a gente tem um tema aqui que vocês vão conseguir ver apenas se o foguete chinês não caiu na sua cabeça. Então, fique esperto aí, não mosca. Se por um acaso eu olhar pra cima e tiver vindo uma porra de um foguete desgovernado, desvia, se der. Eu tenho certeza que alguém no World Trade Center e algum dia antes fez a mesma piada, tipo, não era uma boa piada. Começou cortando já. Espero que não. Pesado. Porra. Merda. Espero que não. Vai ter que cortar, senão o FBI vai vir atrás de nós mesmo. Não, mas o FBI tá vindo. Pô, O FBI tá vindo ao vivo, gente, não tem problema. Espero que não. Espero que ninguém tenha feito. E espero que essa porra não caia na minha cabeça também. Bom, meu nome é Cauê, eu tô aqui com o Guminha, com o Bruno, né, o Guizão. Dá um tchau, Guizão. Você que tá com tonteira. Tô com o Igor, que tá quase dormindo, mas tá aqui com a gente hoje. O Ivan, que queria dar um migué pra assistir o jogo do Palmeiras, mas tá aqui com a gente hoje. Ele acabou de perder o gol que saiu. Acabou de perder que tá 1x0 já Palmeiras em cima do Santos. O Michael... Caralho, eu não falei antes pra não dar o spoiler. Se jura por Deus? Não acredito. E o Rafa... Tem um minuto já que saiu. E o Rafa... Cara, tá pouco atrasado o Gato Net. E o Rafa Varanauskas também tá com a gente aqui hoje. Bom, o tema que a gente trouxe é fenomenal aqui, meus estagiários. Meus stags, né? Eu ia falar stags pra não ter problema de gênero, né? Que o pessoal agora quer cancelar, então é os stags. E foda-se. E se quiser cancelar, também cancela essa porra. Mas começou com o osso. Aí, já me fudi. Ai. Tá vendo? Nossa, olha aí. É o com X, é Oxi. Oxi, É. Nossa. As estagas, e as estagas? Existegs. Então você que é independente de gênero, foda-se qual que você se identifica aí, o tema vai te atingir. O tema vai te atingir e é um tema maravilhoso. A gente trouxe aqui pra vocês hoje o efeito Dunning-Kruger e como ele reverbera nas corporações, né? Quem trouxe esse tema pra discussão como sugestão foi o nosso querido Michael. Todo mundo adorou, nós vamos colocar isso pra discussão hoje aqui. Primeiro, Krieger ou Kruger? Kruger, né? Kruger. Dunning-Kruger. Eu sou que alemão dele, né, velho? Exato. Krieger. Kruger. Kruger. Obrigado, Michael. E não é nem Krueger, né? Do Fred Krueger, é Kruger mesmo. Dunning-Kruger. Krieger é aquele cara daquele grupo de pagode. Qual que era? Exalta Samba não, é outro. Exalta Samba. Foda-se, ninguém ouve pagode aqui. E é o seguinte, e pior que não mesmo, né? Mas nossos ouvintes ouvem. Mas você, ouvinte, ouve, estagiário, foda-se. Estagiário ama pagode, que eu sei, então. Então você vai conhecer o Krieger também. Bom, o tema que a gente trouxe aqui é esse, o efeito Dunning-Kruger. Vou chamar de Dunning-Kruger. E é o seguinte, eu vou ler aqui, o Guminha passou um material pra gente. Eu estudei muito outras coisas, demais, como sempre, pesquisa vasta a gente faz pra poder gravar aqui. Exaustiva. Preparado. Pra gente vir preparado, exatamente. Sempre sabe qual é a pauta, inclusive. Exato, né? A gente chega sempre sabendo, a pauta tá sempre na ponta da língua, né? A pauta na língua. Tanto nossa quanto dos nossos ouvintes. Sempre. Todos estão preparados pro Não. Sempre pauta na nossa língua. Pauta no ouvido dos ouvintes. Exato, perfeito. Na nossa língua, nos ouvidos dos ouvintes. Exato. Os caras tão piadistas hoje mesmo, caralho. Logo de manhã a gente fez uma análise, dissecamos o Ivan. Exato. Não, pelo amor de Deus. Que é maravilhoso não pra gente. Logo o cara já mandou um selfie logo de cara. A puta cara de merda logo cedo. Então, vamos falar um pouco eu vou falar rapidinho aqui, qual que é a origem desse efeito Dunning-Kruger aqui. Então, lá em 1995, né, 2 psicólogos sociais fizeram um estudo no qual eles comprovaram, inclusive matematicamente, um estudo lógico
vasto deles lá, não como os nossos aqui via Wikipedia, onde eles comprovaram, inclusive cientificamente, que, vejam bem, meus estagiários, quanto maior o nível de ignorância de uma pessoa sobre um determinado tema, maior a confiança que ela tem para falar sobre ele. Olha que coisa louca. Você se depara com isso diariamente no ambiente de trabalho, ou até mesmo fora dele. Nesse podcast aqui, inclusive. Vocês podem ver a minha confiança agora para falar desse tema, que eu estudei pouquíssimo, inclusive. Essa é a graça, Essa é a graça. Então, eu vou Mas tem o efeito ao contrário, né? Que é a síndrome do impostor, né? É o que eu ia falar agora. Que é justamente as pessoas que são consideradas expert num determinado assunto, como elas se auto-subvalorizam, vamos dizer assim, né? Elas desmerecem o próprio potencial pela consciência que elas têm expandida do quanto elas precisam melhorar sempre, né? Então a gente vai falar um pouco desse tema aqui. Tema muito bacana para você que está iniciando aí em qualquer coisa, corporativo, estudantil. É aquela famosa frase, quanto mais eu sei, menos eu sei. Ou sou sei lá. Ou só sei que nada sei. Eu sabia, só sei que nada sei. Mas é que na nossa escola era assim, né? Quanto mais a gente aprendia. É verdade. É porque era um processo regressivo, né? Não evolutivo. Na verdade, assim, a gente era o Benjamin Button da educação, né? Porque, né? É que eu não vou citar nomes, né? Mas, cara, tinha gente que passava porque trocava cheque na escola. Ai, meu Deus! Por favor, não citem nomes, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, é isso. Esse é o nosso tema de hoje, o efeito Dunning-Kruger, eu já até me perdi. Ai. E o primeiro ponto que eu queria trazer para discussão aqui com vocês, na verdade eu queria que cada um de vocês falassem o que vocês pensam sobre essa falta de capacidade do ser humano, de fazermos essa autocrítica de forma plausível. Por que vocês acham que acontece esse fenômeno? Eu sei que vocês estudaram muito o tema. Por que vocês acham que acontece esse fenômeno de quanto maior a minha ignorância, mais eu tenho confiança em falar alguma coisa? Comprovadamente, de forma matemática, inclusive. O Data Michael, eu imagino que vai trazer pra gente aqui os percentuais. Eu não decorei aquela merda. Eu sei que a conta matemática não fechava. O tanto de pessoas que falavam que seriam capazes para uma determinada função não batia com o total da pesquisa. Então, vou começar. Eu vou deixar o Michael por último, como é um tema de domínio dele. Deixa ele falar pra gente só derivar em cima dele. Então vai, beleza. Boa. Melhor. Não, tô brincando. Não, é melhor. Vai, Michael, começa você então, meu querido. Instituto Data Michael. Discorra sobre. E aí só colocando para os nossos ouvintes como é incrível. Só focando como o podcast é incrível, porque eu não sei se o Cauê fez conscientemente ou inconscientemente, né? Mas caso eu dissesse que é de meu domínio, com certeza eu estaria sob esse efeito, porque não é. Eu acho que na foi prática, inconsciente, mas talvez subconsciente, vai. Nós demonstramos como funciona na prática. Então, conscientemente que não domino, né? Mas eu acho que é um tema, interessantíssimo. Verdade. E quando a primeira vez que eu fui apresentado, eu acho que eu acabei achando numa época que eu estava estudando psicologia, inclusive na faculdade, e aí eu entendi uma coisa que eu sempre tive asco, assim, eu acho que eu tolero basicamente quase todos os defeitos, mas eu odeio gente metida. E a pessoa, homem ou mulher, pode ser metido por qualquer razão. Ou porque é bonito, ou é por bonita, ou é forte, ou é inteligente, ou é rico, ou é malandro. Nossa, eu odeio. Então, quando eu descobri que esses caras provaram que é uma desordem psicológica se sobreestimar em relação a muitas situações da vida, eu comecei a encarar de uma forma mais engraçada, porque eu vi as pessoas, aí tipo, o cara chega lá, todo parrudão, todo coach, assim, querendo te ensinar sobre a vida, e a vida dele é uma bosta. Aí você fala assim, puta, cara, é um efeito psicológico mesmo, ele sofre disso.
Ele realmente acha que é isso, né? Então, eu acho que essa é a grande sacada, né? Eu acho que o efeito Dunning-Kruger vem mostrar pra gente que caso, principalmente você, estagiário, que infelizmente você vai sofrer algumas coisas na sua vida, talvez algumas humilhações, alguém vai te olhar de forma errada aí porque você é iniciante, é jovem, tudo isso, às vezes o cara sofre disso, né? Então, isso te ajuda a lidar melhor com você fez merda mesmo, mas tá dentro do... se você fez merda mesmo, beleza. Você pode até Agora, fazer merda, você só não pode se achar foda porque fez merda, né? Fazer merda tá no escopo do estagiário. É verdade, é verdade. Você só não pode fazer a merda e sair falando pro mundo que você é o melhor funcionário da face da Terra. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Não, o mais interessante que o Michael falou... Spoiler, hein? O mais interessante que o Michael falou é que, tipo, tem essa questão da autoestima, né? Às vezes a pessoa se superestima pra elevar o espírito dela, enfim, a moral dela mesmo. Agora, o dado que me choca é o fato de que a pessoa, quanto mais ignorante, mais confiante ela fica. Esse bagulho que mexeu com a minha cabeça. Porque ela não é nem capaz de julgar que tá ruim. Que ela... Sabe, exatamente, isso que é foda. Isso que é foda, isso que é foda. Isso aqui é uma merda. Então, Igor, vamos começar a discorrer um pouquinho aí sobre essa... Vai daí, Igor, agora. Fala um pouco pra gente. Daí, Igor. Vai daí, Guinho. Eu acho que todo mundo já passou por alguma situação que lembra, né, falando desse tema aí e tal. Onde é um perfil específico? Eu tô aqui puxando na memória, eu acho que dentro do mundo corporativo tem uma certa tradição, né, do líder ali, não vou nem falar líder, mas chefe ser uma pessoa sabe tudo, né, ele tinha que manter uma postura de, ao mesmo tempo, de comando e de especialista em várias áreas e tal, e isso forçava ele meio que assumir essa verdade ali de que ele é uma super pessoa, né. E aí muitas pessoas sofreram com isso porque não dá, né? O papel do líder foi sendo descoberto para outras frentes em muitos contextos assim. Então a gente tem que, na verdade, às vezes questionar as coisas, né? E quem é especialista e quem sabe lidar com algum tema é o pessoal que a gente traz para o nosso time. Então, sei lá, acho que uma reflexão que eu posso fazer assim... Você jogou na lata é desse tipo, né? Dentro do mundo corporativo. Hoje já tem muita empresa muito mais horizontal, né? Não é mais essa questão vertical, assim. Então, você vê a rapaziada chegando e já colaborando pra caramba, assim, com o ambiente, construindo junto e tal. Enquanto antes não tinha, né? Você tinha muito medo até de propor qualquer coisa, porque você já entrava assumindo que você não tinha condição de agregar em nada, só aprender... assumir algum padrão, entrar na forma e tal, era bem assim. Hoje eu acho que já é bem modificado. Caraca, bom eu viajei, né? Mas não, bom ponto, bom ponto. Talvez o antídoto para o efeito Dunning-Kruger seja o ambiente colaborativo. O ambiente colaborativo. Né? Então agora, já que a gente tem o antídoto, arrasta pra cima, compra o nosso curso. Quer se livrar do efeito Dunning-Kruger? 9,90 só essa semana. Colocar na thumb o antídoto para o efeito Dunning-Kruger. Poderia ser uma coisa bem curiosa. Livre-se do efeito Dunning-Kruger e atinja a sua máxima performance em uma semana, se tornando um verdadeiro especialista. Perfeito. Aí sim. Perfeito. Mas é um bom contraponto mesmo ao efeito Dunning-Kruger. E tem pensando, caralho, eles vão lançar o curso mesmo, onde compra? Né? Aguarde. Com certeza não foi isso que pensaram, onde compra. Foi onde que eu saio dessa porra daqui? Como que eu entrei nisso? Entrei no podcast errado, achei que era de coach. Acho que além dessa influência assim, né, que a gente teve do mercado de trabalho e tal, acho que o pessoal se molda muito a estar exposto em rede social, essas coisas, tem que estar perfeito lá, tem que estar top, e é isso que isso faz a pessoa querer demonstrar o que ela não é, assim, tipo, pra estar no nível, né? A gente vive uma era que o efeito Dunning-Kruger... Caralho, tá foda. O efeito Dunning-Kruger pode ser... Ele pode ter proporções, exponenciais, assim. Se a gente parar pra pensar que o estudo vem de uma época onde o ambiente corporativo era totalmente diferente do... O ambiente social, na verdade. É totalmente diferente do que a gente tem hoje, 1995. Os caras descobriram isso, né? Ou conseguiram ler esse padrão. Se você soma isso, esse efeito do estudo, com a potência que tem, por exemplo, as redes sociais, isso na mão
de uma pessoa despreparada é o que a gente tem falado tanto aí de coaches e afins. Uhum. Só vem o efeito Dunning. Acho que a palavra é essa, né? Fudendo. Potencializa, né? Potencializa. Demais. É um canhão. Ferramentas potencializam, né? É um canhão e você nem precisa ser referência pra virar um canhão. Você só precisa colocar dinheiro. Isso que é foda. Ô, Michael, do que é Dani? Dunning. Na Não, verdade, cara. deixa eu Mano, falar que melhor. puta pergunta maluca, velho. É, deixa porque minha apresentação do É tema o foi nome uma... dos caras, meu. vou Vocês falar. pagaram o que eu ia fazer, ele ia cair, seus idiotas. Era uma Não, pegadinha. eu entendi Dani. Eu falei assim, velho. Mas aí, Não o sei. que você tá falando de Dani? Entendi agora. Que Minha apresentação foi uma merda do tema. Eu vou falar melhor aqui, ó. Os psicólogos sociais foram David Dunning e Justin Kruger. Tá? São eles os dois Boa. psicólogos sociais. Cara, desculpa só fazer mais um adendo aí. Foi 99 também. Esse negócio que o Igor falou é uma coisa muito 99. profunda que eu nunca tinha parado pra pensar. Porque a gente, aliás, estagiários, a gente tem um tema maravilhoso que eu não lembro exatamente como a gente denominou ele, mas fala sobre a fraqueza da sociedade atual, né? E imagina uma sociedade pautada por líderes que não são nada, se superestimam, dando ordens para gente fraca, que não vão confrontá-los. Então, Alô, criançada! o ideal o da Bozo chegou! ineficiência, né? Bozo. É o caldeirão ideal da ineficiência, porque ninguém vai contestar o cara. É. E isso vai ser perpetuado numa nação, Aliás, né? mas muito interessante isso. É interessante, realmente, o que você falou. Ninguém vai questionar. Eu acho que essa, na minha visão, é a chave que anula esse tipo de problema. Questionar. Sim. Acho que você tem que, enquanto você estiver questionando, você tá inibindo esse tipo de comportamento, eu acho, né? Me parece. Alemão, eu vou pegar um gancho aí, filho da puta. Tá? Foi a única coisa que eu me preparei aqui. Você preparou? Você pegou isso onde? No Wikipedia, cara? Não, É no azeite, mano. Tá no bagulho. No rótulo do azeite, vai, Gui. Não, tem um livro que eu tô lendo que chama Uma Pergunta Mais Bonita, que é do... Vou pegar o nome dele aqui. Warren Berger. E ele fala sobre questionamento, né? Aí eu até separei um trecho do livro aqui que ele fala que um especialista é alguém que parou de pensar porque já sabe. Ele dá um exemplo de... Coach. Não, ele dá um exemplo que é exatamente desse... que me remete bastante a esse efeito, né? Por quê? A pessoa se considera tão boa ou tão especializada em um tema, tão especialista em um tema, né? Que ela para de se questionar. E ela não deixa de ser questionada. E também deixa de questionar os outros. Por quê? Ela se limita a ignorância dela sobre saber mais sobre o tema, ou sobre se atualizar sobre o tema, enfim, ou sobre saber a opinião dos outros, porque o que ela tem, o título que ela tem ali, ou a consciência que ela tem de ser um especialista já basta. Uhum. E é isso que ela precisa. Mesmo se o que ela souber for um grão de areia do que é o mundo todo, né? Daquele assunto. E aí, esse livro ele fala muito sobre como o questionamento ajuda as empresas, né? Não só as empresas, mas as pessoas a ganharem aí. Ele fala principalmente das empresas, né? Como as empresas fizeram, tipo, Google, Airbnb, Facebook, como que elas conseguiram evoluir, né? Como conseguiu se tornar um crescimento exponencial, que é através do questionamento. E justamente você não deixar especialistas, né, nesse nível de estagnação também. Perfeito. Caramba, você parou isso até aí. um trecho de um livro, hein? Isso aqui tá cada dia que passa tá melhor. Guminha, tô sentindo que você tá ansioso. Ele não tá tendo mudo. Tá mutado, tá mutado. até menino. Tá até mutado, inclusive. Diga, Guminha, vamos você agora, depois dessa aula, dessa doutrina Depois do desse Guilherme. comentário eu não tenho mais nada a agregar, eu acho, viu? Não. Puta merda. O cara O que eu deitou. vou falar, hein? O cara Deitou. deitou demais. Ah, mas também ele Mas leu não. o livro, né? Vamos lá. Pô, todo mundo leu algum livro na vida, né? Né? Lembra? Você nunca Qual viu, que era? você nunca leu Robson Agatha Crusoe, Christie? Nunca leu O menino do dedo verde, você nunca leu, caralho? Maconheiro. A gente não lançou nenhuma pergunta, né? Não. Não tem pergunta. Eu só queria... Falando abertamente, sim. Exato. Eu acho o interessantíssimo ponto do Igor aí, dos líderes, né? A minha visão desse tema
um pouco particular, baseado em experiência de vida, assim, a pessoa é um especialista, é o que o Gui falou, sabe? Normalmente, o estagiário, o cara que não sabe nada, ele pode ter isso, né? Porque quanto mais ignorante ele é, menos parâmetro ele tem do mundo, né? Então ele não sabe medir se o que ele sabe é muito ou pouco. Exato. Como ele não tem parâmetro para medir, ele precisa de alguma coisa que empurra ele. Eu acho que o Dunning Kruger sozinho não funciona. Alguma coisa tem que empurrar o cara para que o ego infle, que acho que tá muito, na minha visão, tá relacionado com o ego. O ego do cara infla a ponto dele acreditar que, caralho, eu sou foda. E aí eu acho que são organizações falhas, né? Tipo, na minha visão, organização que assim, por exemplo... Continua. Quais outras? Eu vou falar do mundo corporativo, né? Uma empresa que tem uma determinada linha de negócio da qual não tem muito conhecimento, expertise. E aí empurra uma pessoa para tocar. Aí aquela pessoa não tem parâmetro, não tem mentoria, não tá preparada. E aí alguém vai lá e dá aquele tapinha nas costas. Aí o cara faz uma merda que ninguém sabe se é bom, ruim, certo ou errado. Ninguém morreu, não tá fedendo. Porra, bom trabalho. E o cara começa a achar que aquilo é um bom trabalho. Então eu acho que assim, entra num ciclo vicioso, né? Então alguma coisa tem que empurrar o ego do cara, tem que inflar. É isso que eu acho que... A culpa não é só daquela pessoa, né? Eu acho que tem que acontecer alguma coisa além disso pra ela andar. E aí eu acho que esse efeito se consolida quando essa pessoa atinge um determinado ponto da empresa onde ela consegue construir as paredes, né? Que parede é essa? Ele é inquestionável. Ele é especialista. Porque se ninguém pergunta o que o cara tá falando, cara... Como que tá certo, como tá errado, ninguém sabe, ninguém questiona aquilo, o cara falou, é lei. Então, de novo, é uma organização de cultura fraca, que tem pouco conhecimento, é um terreno fértil para esse tipo de fenômeno acontecer, é o que eu penso, sabe? Mas, e aí acontece. Se você pegar a descrição que tá no nosso gracioso Wikipedia, que eu não peguei, tá? Ele fala sobre... Isso é o que eu penso. Ele fala sobre a pessoa não... As pessoas, né... Pessoas não, sobre esse efeito como um todo aí, não reconhecer as habilidades dos outros também, né? A parte da ignorância de não reconhecer a habilidade. Então, tanto que assim, que eu vejo uma instituição fraca, provavelmente esse cara não tomaria os tapinhas nas costas, por quê? Ou ele poderia tomar se todas as pessoas forem muito mais ignorantes que ele, mas precisarem de alguém para levar, para ser a testa de ferro ali, né? A pessoa toma a decisão, se deu certo, beleza, se não deu certo, é um jogo político, né? Muito político. Mas geralmente não são reconhecidas habilidades que são habilidades que a pessoa poderia ter mérito mesmo, que ela fez embasada, entendeu? Então, por exemplo, chegou um cara novo ali, que é um cara que realmente manja do tema. Ele fez tal coisa. Ele fez porque o cara, deu sorte. Assim, aí esse ponto que eu ia chegar. Desmerece ponto o cara. O cara fazer isso, o cara, quando ele tá no poder, né, tem as condições de fazer isso, ele já começou um caminho há um tempo atrás, sabe? Ele já criou uma aura, ele já levantou umas paredes ali onde eu sou inquestionável, ele já atingiu um status dentro da empresa de o cara é foda e ele manja aquilo. Ele sempre vai ter o que ele fez, né? Mas eu fiz isso. Qualquer questionamento... Exato. Dele, o cara que fala assim, ó, na minha visão, se você perguntar quem é o cara que tá debaixo, quem é o cara que tá sob efeito desse fenômeno, na minha visão, é o cara que fala assim, que quando tá dialogando, ao invés de ele embasar em ideias, ele fala assim, cara, eu faço isso há 30 anos, sabe? Aí, tipo, ele te desqualifica porque, cara, eu fui o primeiro cara a fazer isso aqui. Não, eu já fiz isso aqui. Então ele fala qualquer coisa menos discutir o tema. Certeza que o dono da Kodak falou isso, velho. Ele destrói qualquer posicionamento embasado com uma machadada aqui no... Eu faço isso. Então, pra mim, o Dunning Kruger é isso, o cara que conseguiu... E a culpa inicialmente não é dele... Porque aqui dentro das empresas, quantas vezes você não viu um negócio assim, mano? Ó, até quando eu era estagiário eu passei por isso, tá? Tem um assunto novo bombando que ninguém quer pegar. Ninguém quer tocar e não tem tempo ou não tem interesse. Daí, um chefe distante, ou da matriz, alguém tem que fazer um relatório e entregar esse assunto, blá blá blá. Aí manda pro porra de um idiota que não sabe o que é. Um cara que não sabe o que é o assunto, manda outro cara que não sabe o que é elaborar, ele delega pra você que não sabe o que é, você faz. A empresa fala, beleza, cumprimos o que estavam pedindo, dá rapé nas costas. Se isso passar ileso, já começou a dar um passinho pro mito. Ou aquele tag lá fez o negócio que o chefe pediu. Ninguém sabe se tá certo ou errado. Todo mundo tá vivo aí, vai dando os tapinhas, sabe? Eu acho que é o caminho que se trilha pro Dunning Kruger, na minha visão. E aí depois, quando você vai ver, o cara tá lá dentro há 20 anos,
ele é inquestionável e não deixa ninguém discutir ideia. E aí ó, muda, se tiver uma cultura de questionar, acho que aí começa a cair por terra, aí esse cara começa a tremer na base. Pode ser que ele se transforme num especialista. E aí até um ponto que eu queria depois perguntar, será que isso não é benéfico em algum momento? Porque naquele momento que tinha uma pica pra resolver, o Dunning Kruger foi benéfico de forma prática. Livramos daquela bosta, sabe? Só que era um câncer que foi crescendo. Sim. Enfim. Diga, Guminha. Não, eu ia fazer só um comentário ali, porque tem algum momento da minha vida profissional que eu já passei por algo muito parecido, que você não pode questionar alguma pessoa que está ali com você. Mas também, o Rafa falou ali de um tema que está bombando, que é um tema novo, muitas vezes, e que a galera quer pegar. E eu acredito que tem empresas que só pelo fato de ser novo o tema, eles falam, nossa, é a solução de todos os nossos problemas, vamos lá pegar. Muitas vezes, cara, o tema que você tinha há 10 anos atrás é a solução para o seu problema, para a empresa. E a galera quer focar numa coisa nova, da moda, e na realidade não vai resolver também. Então o que vai resolver é a coisa antiga que já estava no mercado ali. Muitas vezes eu sofro ali, tipo... É que eu não posso dar o exemplo real, mas enfim. Tava numa reunião. Eu já sofri, ali, né? Numa reunião. Pediram para fazer uma análise de novas oportunidades, né? Daí eu cheguei, abri um canal e falei, cara, mas isso aqui é. E estavam com os olhos atentos para um outro canal, que é moda agora até. Aí eu catei e falei, velho, mas esse canal não vai resolver nossa vida não, o que vai resolver nossa vida talvez, eu não estava certo, porque eu não tinha o estudo, não tinha feito a pesquisa, mas talvez, já estava criando uma hipótese, né? Talvez, cara, isso aqui que já existe no mercado há pelo menos 10 anos, resolva a nossa vida, entendeu? E a galera não, o que vai resolver é a novidade, é a coisa que tá todo mundo bombando, falando, e não é, cara, a galera muitas vezes se cega pelas coisas que estão surgindo de novidades, e muitas vezes o que vai resolver o seu problema de fato já existe há muito tempo e só você não enxergou porque você estava cego, ou então não caia no conto do que é novo, é bom para todo mundo, vai resolver sua vida. Analise sempre a sua situação e não fique panguando aí, seu otário. Você falou um negócio interessante, analise a sua situação. Analise a sua situação, porque quando você não analisa a sua situação e fala, será que eu sou bom nisso? Será que isso aqui que eu fiz resolveu de verdade? Ou será que eu fiz só pra sair na foto? Às vezes o ego ganha essa briga com você, você fica mais feliz por ter saído na foto, mas você não aprendeu, não se desenvolveu, não criou nada de fato que agrega valor pra porra nenhuma. E se você não enxergar isso e não começar a repensar, você pode estar cavando um buraquinho, sabe? Um dia, a única coisa que você vai ter na sua carreira é uma imagem frágil de que você precisa de um assunto e nada além daquilo. Se você abrir de trás da cortina, não tem nada. Cara, eu vi isso acontecer. Tipo, o cara tem uma estátua, um santo erguido na porta da empresa, e aí o cara resolve todos os problemas, o cara é o mestre dos magos. E um dia alguém tem que escrutinar o assunto. E quando começa a olhar, é um castelo de areia. Um exemplo bom é o Renato Gaúcho. Ele tem um busto realmente lá na frente do estádio, né? Sim. Tem. O outro é São Jorge no rebaixamento do Corinthians, né? Tipo, mano, os caras... Ou aquele juiz lá, né? Que também, como que é o nome do Paulo César? Que ele tem o busto também lá no Itaquera. Nossa, ele é um filho da... Mas, Dorinha, o legal que E o engraçado é que os caras estão falando de futebol, eu só tô dando risada, mas não tô entendendo bosta nenhuma. Pra gente encerrar esse tema aqui, o Ivan vai falar agora, mas eu deixei legal o ponto que o Guma falou e o Rafa completou, porque independente se a solução é para um determinado problema é uma coisa nova ou velha, isso é indiferente, porque o mundo dos negócios tem essa coisa cíclica mesmo. Na realidade, a minha crítica foi a inovação ali, muitas vezes, aquele modismo, né? Sim, modismo. Tá na moda, eu quero usar. Cara, mas muitas vezes a solução que tá na moda já não vai existe. servir pra você. Exatamente esse a inovação não é necessariamente o que é novo, né? A inovação depende muito do contexto. Exato. Não, e assim, além disso, às vezes as decisões podem ser mais simples mesmo, com coisas que já existem. O importante mesmo é você não se fechar numa coisa só, né? Então acho que esse é o ponto mais crucial do efeito que a gente está discutindo, é quando a pessoa se fecha dentro daquela ignorância e não expande para saber se é uma coisa antiga ou uma tendência nova, entendeu? Cara, é interessante isso, né? Isso significa também que o fenômeno pede um tema, né?
um tema, porque o cara não pode ser, tipo, Danny Kruger, talvez, de vários assuntos. Exato. Porque senão acho que ele fica muito exposto, né? Exato. O cara agarra um tronco Isso. E segura ali e vai embora. E vai a corredeira inteira eu acho que naquele um tronco. complemento legal ao que vocês estão falando é continuar se mantendo informado. Não achar que você sabe tudo Exato. e a todo momento, entendeu? Mas esse livro que eu trouxe, que eu falei pra vocês, ele é muito bom, cara, porque ele força você a fazer... os questionamentos não são só pra outras pessoas, né? Pra você mesmo. Então, eu acho que qualquer fonte de vocês procurarem aí sobre isso, sobre... Coloca o livro aqui, Causi. Isso que eu ia falar. Passa Eu vou mandar o depois livro do aqui. eu coloco na descrição aqui pra rapaziada. Porque ele é bem interessante. Isso tudo que vocês falaram, a gente parte da base do questionamento, né? As pessoas não são questionadas, então, por que a gente vai fazer isso? Esse é o modelo. Esse tipo de coisa que é abordada lá, desde decisões mais simples, né? Que não são questionadas por nada, até coisas muito Mais complexas, né? Uhum. Tudo, na verdade... Eu vou colocar aqui. Manda. Efeito Danny Kruger à parte, né? Quando a gente para de questionar, não questiona as premissas, né? A gente tá fadado a, tipo, tá errando estruturalmente, sem nem E é perceber. o ostracismo. Posso deixar um ponto só pra falar pra vocês aí? Não pode. Não, brincadeira. Pode. Filhos da puta. Fala. Não, eu não sei realmente, tá? Se esse estudo ele foi atualizado, porque se ele é de antes de 2000, a gente já não pegou uma geração inteira de millennials aí que estão no mercado hoje. E é uma geração muito diferente com certeza não são as pessoas que estavam naquele estudo, né? As pessoas de 90 já não estavam. Sim, Assim, eu já acho não que vale estavam a pena- Nós não estávamos. Nós não estávamos, né? O nosso mediador nas próximas seguintes rodadas aí jogar essa pra gente. Eu sou de 90, mano. Aí. Pode Seja ser. 90, 1890. moro na Moca. Usa o cabelinho de lá. Vai, Ivan. Tinha Nike Shox. Você tá querendo falar já faz um tempo, mas complementa aí pra gente aí. Faz um Bom, paralelo. ouvi muito atentamente o que todos vocês disseram aí. Não tão atentamente assim, mas eu vi. E, Tá assistindo o jogo, né? cara, eu acho que esse efeito Dunning-Kruger, ele tá muito mais ligado à sociedade em geral do que ao indivíduo específico, entendeu? Por quê? Hoje em dia, pelo menos eu penso assim, existe uma pressão da sociedade em a pessoa precisa saber de tudo, dominar todos os temas. Hoje em dia é feio você falar, não conheço esse assunto, não sei opinar. Parece que não existe mais espaço para isso, entendeu? Então a pessoa se sente meio que obrigada a opinar, a saber de tudo, quando na verdade humanamente é possível, né? Você dominar todos os temas. Haja visto quanto foi. Quanto gastaram a Glória Pires naquela participação dela no Oscar. Quando ela não sabia opinar de nenhum filme, até hoje usam ela como. Isso aí é outra coisa, né? Ela foi contratada para comentar sobre filmes. E ela chegou lá e não sabia. Competência, né? Mas no Wikipedia eles falam sobre isso também, né? As pessoas se elegem competentes a isso. Então provavelmente ela se elegeu a isso, né? Pode ser que ela não tenha sido convidada. Por que ela tava lá? Mas ela aceitou, né? O convite. Ou se postulou. Mas assim, eu já tive a oportunidade de trabalhar até com pessoas que sofriam desse mal aí. É muito chato, cara, é feio. Tipo, você vê que a pessoa não faz ideia do que ela tá falando, mas ela fala com tanta certeza que se você tiver um pouco vulnerável nesse assunto, ela te convence. Você Você aceita. fala, porra, a pessoa fala com tanta certeza, com tanta confiança que você fala, deve ser verdade. E quando na verdade não. Então, sei lá, cara, eu acho que a pessoa, ela tem tem uma pressão da sociedade, mas eu acho que a pessoa, que deve sofrer de alguma síndrome de inferioridade, alguma coisa do tipo, pra querer se autoafirmar, sabe? Deve tá conectado de alguma forma, Ivan. Porque eu acho que você tem razão. É que talvez a gente deva entender a origem desse efeito, né? Talvez tenha mais de uma. Com certeza a sociedade ela gera isso diretamente. Pressão, né? Sem dúvida, cara. Mas eu vejo o indivíduo que quer ser especialista ou que quer se dizer que manja, não é um problema. Eu vejo o cara que quando ele viu, caiu no colo dele, sabe? Tipo, quando viu ele já tava sob esse efeito. Eu vou dar um exemplo, né? Empresas que de repente são compradas, uma empresa comprou outra, uma empresa comprou outra, uma empresa comprou outra, e o cara tava lá dentro, ele conhece muita coisa antiga que outras pessoas não conhecem. Então assim, às vezes, esse cara já tava aqui, ele manja. E quando o cara vê, ele acabou caindo na situação de é muito mais esperado dele do que ele tinha pra dar. Entendi. E aí ele acaba tendo uma imagem que manja pra caralho e acaba tendo que corresponder. Então assim, às vezes nesse caso é uma oportunidade, ou no caso, o cara não faz aquilo uma oportunidade,
e vive na onda. Tô surfando na onda porque... Então, mas eu acho que nesse caso, se ele tem o conhecimento técnico da coisa, ele nem sofre desse efeito, né? Exato, o problema é quando ele não tem o conhecimento, mas aí ele fala, se eu abrir o jogo eu vou ser demitido, então eu vou ficar aqui. Ou aquele conhecimento tá defasado também, né? Pode ser que ele já teve, né? Conhecimento naquela situação, sei lá, muito tempo atrás. Se atualizou, né? O exemplo disso é o time do São Paulo, né? Teve um momento que tinha o conhecimento. Pior que é verdade. Mas hoje não tem mais. Não, esse é um bom exemplo. Quando o São Paulo começou com a história soberano, foi quando ele começou a é verdade. entendeu? Mas a provocação é que a incapacidade de poder... Muricy. Foi a incapacidade de poder fazer a autocrítica, enfim, por aí vai. Sim, eu acho que a provocação que eu queria colocar pode ter várias origens, né? Pode começar de várias formas diferentes, assim, né? Na geração mais nova, que acho que é uma coisa que a gente pode falar, com certeza é diferente. Eu mediante aqui, vi casos assim, o estagiário acha que ele é um foda, não porque ele quer ser foda, porque ele virou mascote dentro da empresa. Mas vamos deixar isso pra próxima, que vai dar pra explorar bastante. Não, tô falando do tema do estagiário, não é outra pauta. Não, tô falando pra gente desdobrar isso depois nesse fórum mesmo. Só quero citar uma coisa. Esse fórum, podcast. Eu só tô complementando a ideia de que pode ter várias origens, sabe, Gui? Tipo, não necessariamente é o cara que quer ser foda, às vezes ele caiu no de paraquedas sendo o foda e aceitou. Não, essa parte eu entendi, caralho. Eu tô falando do... Cadê o Cauê? O Cauê tá aqui. Quem caiu Pode falar do que... Não, eu tô falando de falar das gerações mais novas, porque aí tem umas características aí que dá pra gente falar bastante. Então eu não vou falar. Só pra completar o meu comentário rapidinho, de um evento recente que teve, que eu me recordo, eu vou trazer um pouco pro meu mundo, né? Eu não sei se vocês lembram daquele caso do estupro culposo, que repercutiu pra caramba nas redes sociais. Sim. Cara, eu nunca ouvi tanto especialista em direito penal falar todo mundo agora sabia sobre estupro, sobre direito criminal, sobre o que é dolo, o que é culpa. Eu nunca ouvi tanta merda na minha vida. Então, quer dizer, essas pessoas com certeza estavam cometidas desse efeito, porque eu nunca ouvi tanta bosta. Cara, isso é perigosíssimo. Isso é perigosíssimo. O que o Ivan tá falando é perfeito, porque dá pra sentir a indignação dele no tom da voz. Porque é um tema extremo. Isso extrapola o mundo corporativo ou o servidorismo público aí, né? Servidor público, enfim, porque... É social, é um contexto mais social. Porque vira a opinião das pessoas, tipo, na rede social sobre um tema. Só que assim, a pessoa pode ser muito influente porque ela é influente, porque fez alguma coisa, tem muita gente, né, que ela influencia. Isso aqui é foda, às vezes o cara tem um canhão na mão de projeção, entendeu? Sim. Isso é muito... Isso eu estendo não só na minha rede social, mas a youtuber, que eu vi falando um monte de bosta, a jornalista, um monte de coisa. Então jornalista é pior, né? Dói mais, né, cara? Mas o negócio, ele se emana pra outras áreas da sociedade. Nada dói mais pra mim do que você assistir um jornalista que faz uso de narrativa pra defender, sabe? Porque jornalista tem uma função de informar, na minha visão, né? E aí, hoje em dia, você procura e você não acha mais fontes de informação. Tudo tem contexto e narrativa. Então é muito treta isso aí, é muito difícil. As matérias são muito rasas, né, cara? As matérias são muito rasas, assim. Exato. Sim. E direcionadas, né? Isso é muito... Isso leva a nossa sociedade ao contexto que a gente tá atualmente. Uma bosta. Perfeito. Eu queria pegar muito esse gancho que você falou, Cauê, que o Rafa falaram, plural, hein? Marco Zero. Opa, não pode falar. Marco Zero da cidade de São Paulo. Uma coisa muito legal de viver é que a vida é um baita privilégio, né? Principalmente em tempos de Covid, onde a morte está muito perto, aí a gente vê como é maravilhoso ter a honra e o privilégio de viver e estar vivo, né? Uma das melhores coisas de viver, e o que realmente representa ser humano, é você poder aprender, né? É você não ser a mesma pessoa do ano passado, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, você, teoricamente, ser melhor, você saber mais coisas do que você sabia antes. Uma das coisas mais tristes que eu vejo que esse efeito veio demonstrar na sociedade é que o cara que acha, que se superestima, que não vê a importância em agregar mais conhecimento àquilo que ele já possui, ele está fadado a uma morte, às vezes, menos que medíocre, porque ele não vai aprender
mais. Se ele atingiu esse efeito aos 30 anos e não saiu dele, ele morrer aos 70, ele perdeu 40 anos de possibilidade de aprendizagem. Pensa numa sociedade onde o crescimento é exponencial, a tecnologia é exponencial. Imagina o tanto que essa pessoa não aprendeu na vida. O famoso copo cheio, né? Sim. Quando o copo tá Sim. cheio, é difícil de aprender mesmo, realmente. Exatamente. E assim, legal esse gancho, até para eu levar. Vou encerrar e levar pro próximo tema. Porque o Guma falou do quanto isso é perigoso, né? Isso é muito perigoso. E é muito perigoso porque, principalmente atualmente, quando as tendências e as coisas mudam tão rápido, às vezes a gente fica uma semana sem se informar de algum tema, a impressão que eu tenho é que eu tô uma década defasado. Sabe, e aí você vê uma pessoa clusterizada desse jeito, assim, ao ponto de não conseguir, ou não querer, ou não ter capacidade de enxergar, fazer uma autocrítica. Cara, eu fico imaginando o dano que isso pode levar para corporações ou ambientes da sociedade em geral, né? Não só o mundo corporativo. É que isso reflete muito no mundo corporativo, porque como todo mundo trabalha, ou a maioria das pessoas trabalha, ou querem trabalhar, onde fica mais latente esse tipo de coisa que nunca teve, né? Um superior ali e que você questionou e foi refutado pelo simples prazer de ser refutado, sem embasamento nenhum. Quem nunca sofreu com isso, né? Agora fica aí a reflexão para o perigo que isso pode trazer em tempos como os que a gente vive, onde as coisas mudam tão rápido, né? Muito cuidado com o ostracismo aí. Agora vamos trazer um pouco a discussão para o outro lado dessa moeda, né, a dupla maldição. A gente teve contato lá no videozinho que o Kuma passou, maravilhoso. A dupla maldição das pessoas que estão na posição contrária, ou seja, aquelas pessoas que são expert num determinado tema, só que elas não se dão o devido valor, né, elas se subestimam, meio que como uma defesa ou uma consciência de que é o papel que ela precisa exercer para continuar sendo expert, né? Então, eu queria que vocês começar falando. Começa você, vai, Gui, falando sobre essa parte. As pessoas que você já se deparou, você é um expert que se subestima, como é que funciona isso? É tipo o Data Michael. Exato. Tô brincando. Aí seria o caso contrário, né? Uma pessoa que sempre se mantém atualizada, que sempre se questiona, né? E ela pode subestimar. É uma característica comum da outra fase da pesquisa do efeito Dunning-Kruger. As pessoas que são consideradas expert e referências de um determinado tema, elas têm uma confiança mais nivelada para baixo do que aquele ignorante que acha que sabe tudo e não sabe de porra nenhuma. Entendeu? É o efeito reverso. Esse efeito reverso, eu acredito que assim, até mesma porra do livro que eu falei agora há pouco, ele fala um pouco sobre o contrário também, né? Que são as pessoas que elas têm orgulho de serem ignorantes em um tema. Porque quanto menos elas acham que elas sabem sobre o tema, mais elas se questionam e procuram saber sobre esse tema, né? E aí, por esse motivo, elas acabam se tornando aí, talvez mais capacitadas, sempre mais com muito mais conteúdo sobre, né, muito mais domínio sobre o que ela está falando. Uhum. Mas assim, isso pode ter um efeito muito positivo, né? Que são quando a pessoa ela tem uma boa autoestima, isso não vai ser prejudicial para ela. Pelo contrário, isso vai ser muito benéfico, né? Ela saber que ela se considerar ignorante, mesmo sabendo que ela sabe muito mais que todo mundo, mas quanto mais ela se considerar assim, mais ela vai aprender. Com certeza vai ser bom para ela, bom para as pessoas que ela presta serviço ou para quem ela vende o serviço dela, enfim, né? Para que ela compartilhe o conhecimento dela. Uhum. Quando você tem a consciência plena disso, né? Mas quando não tem, isso pode ser um problema, porque a pessoa pode fazer isso por falta de autoconfiança, né? O efeito Dunning-Kruger fala muito da autoconfiança quando é o contrário, quando a pessoa ela não sabe. Ignorante. Ela é ignorante, tem uma grande autoconfiança. O contrário, se a pessoa tiver uma baixa confiança, saber disso, mas tiver uma baixa confiança, pode ser ruim, porque ela pode simplesmente se submeter, né? A outras pessoas, aí pode. Ela pode deixar passar a ser mais passiva do que ativa. Ela pode deixar aí. Pode ser submissa a pessoas, vamos dizer assim, né? Se colocar níveis abaixo de menos pessoas. Preparada que ela. Menos preparadas que ela. E eu não vou dizer, não necessariamente uma liderança dela, porque às vezes
depende muito de liderança, depende de contexto, onde cada um tá, né? A gente tem até modelos de hierarquia bem diferentes, se a gente for ver no serviço público, no corporativo, né? Com quem você pode falar, onde você pode falar, né? Até onde sua voz chega, né? Quem vai te ouvir. Mas ela pode se colocar num nível abaixo de uma pessoa que está no mesmo nível que ela, por exemplo. Sem contar o tanto que ela, essa pessoa tem de potencial não explorado, né? Porque ela pode ser uma referência real, só que a falta de confiança nerfa ela de alguma forma e ela não vira referência naquilo. E isso pode ser um problema, só um problema assim, principalmente se a liderança dela for uma pessoa que tem o efeito Dunning-Kruger aí, do Dunning-Kruger do jeito que a gente fala. Por quê? Exatamente. Você tá literalmente enterrando o seu talento, né? Você tá literalmente enterrando o talento da sua empresa. Ou tem alguém enterrando o seu talento. Tem alguém... porque você tem uma pessoa muito boa ali que não é valorizada e que em qualquer outro lugar, né? Ou até mesmo na mesma empresa, numa função diferente, ou trabalhando com pessoas diferentes, né? Poderia render muito mais, poderia contribuir muito mais. E acaba sendo aí ofuscada por e deixa ser ofuscada por ter uma baixa autoestima. Aproveitando aí o gancho, eu mandei até uma mensagem aí pro nosso amigo Cauê, do Kevin Hart, né? Mandou mesmo, verdade. Mandei, então, vou fazer a tradução aqui, porque tá em inglês, né? Então, existem pessoas muito menos qualificadas que você, mas elas estão fazendo o que você quer pelo simples fato delas acreditarem nelas mesmas. Ponto final, assim. Então, ao mesmo tempo que você não pode cair no conto do Dunning-Kruger, que você não pode se achar um especialista, você não pode achar que você é um foda, você também não pode achar que você é péssimo em tudo, que você não sabe nada, porque senão você nunca vai realizar nada, você nunca vai conseguir dar um start em coisas que você quer fazer, que você tem vontade de fazer. E daí você vai analisar pessoas que sabem muito menos que você, mas estão fazendo. Mas por que elas estão fazendo? Porque elas têm o start, elas têm a vontade de simplesmente ir lá e fazer. E elas podem evoluir nesse processo, ou podem achar que estão foda e não evoluir porra nenhuma. Mas normalmente elas evoluíram. Né? Poder da iniciativa elas têm. Bom ponto. Exatamente, a força da ação, exatamente. Exato. Força da ação. Bonito. Caralho, né? Tem um coach fudidaço que tem o poder da ação. Ai, meu Paulo Deus. Vieira, né? Eu confesso que eu fiquei com receio em compartilhar essa frase comparada a coach, mas... É o livro do Paulo Vieira, o poder da ação. Mas paciência, né? Não, certeza que é verdade, eu acho que é verdade isso daí. Filho da puta, irônico do caralho. Vai você então, vai, Marco, já que você tá todo inspirado aí. Fala um pouco aí do efeito reverso da dupla maldição. Então, uma coisa importante de enfatizar nessa questão é que não necessariamente essa baixa estima é gerada por uma baixa autoestima. Baixa autoestima. Que é Alto com o, tá? Bebê, Marco Zero de novo, hein, velho? Eu vou reclamar dessa escola. A segunda palavra no podcast tá difícil, velho. O cara se forma na USP, mas aí o Marco Zero ferra a vida dele. Esse é o problema. Ajuda a gente nos termos jurídicos aí. Cabe uma ação pela Tô ofendendo a mãe do amiguinho. Inflamação absurda, né? Esse vai dar cancelamento, esse vai dar processo. Na minha opinião, o dano moral tá configurado aí, cara. É só colocar pra rodar, velho. Não, mas enquanto você ganha de indenização por dano educacional? Não há precedente. Você vai responder, não há precedente. Esse é dano educacional. Muito bem, Michael. Muito legal simpatizar sobre essa questão da baixa autoestima aí. Eu falei que hoje era trabalho, que eu ia mandar nego calar a boca. É engraçado, porque em inglês é low self-esteem, tipo, é sua, né? Baixo autoestima. Mas, enfim, porque a gente tá no Brasil, né? É Nunca confie em brasileiro, a gente tem que fazer essa pauta aí. Mas, português não é do Brasil, mas tudo bem. Essa questão de como a pessoa se vê no efeito reverso, ela se dá por excesso de conhecimento nas diversas competências. Então, um exemplo muito chulo, mas sei lá, o cara entende de carro. Pô, beleza, mas em qual nível ele entende de carro? Talvez ele dirija bem, né? Mas ele não vai entender de motorização.
né? Mas talvez ele até consiga comparar motorizações entre diferentes marcas. Mas ele não vai entender o processo químico gerado dentro do motor para se ter a combustão. Então, quando ele pensa sobre aquilo que ele manja, ele sabe exatamente a proporção daquilo que ele não manja. Então, se você apresenta um novo tema para ele, ele vai olhar aquilo e vai se sentir muito inerte em relação àquilo, porque ele vai imaginar aquilo naquela mesma proporção, né? Então, quando ele se vê não capaz, não é porque o cara é uma pessoa passiva, depressiva, pouco ativa. Não, é porque ele olha aquilo e fala, um exemplo, sei lá, se o Ivan mandasse eu analisar jurisprudências do STF, sei lá, alguma coisa. Não é nada, né? Você não vai entender nada. Uma hora tá... Mas a partir do momento que você sugerisse isso, eu já ia saber. Eu falo assim, cara, isso é um conhecimento absurdo para eu poder tentar falar algo ou fazer parte. Mas isso não é porque eu me sinto baixo, né? Não, mas aí pelo contrário, você reconhecer, se você reconhecer que você não sabe sobre o tema e você não vai opinar sobre ele, você tem uma autoestima normal. Você não é um cara, sei lá, que acha que é o Picasso de 8 metros, mas é o... Reconhece Picasso o seu... de 8 metros. O cara tinha falado do pintor, mano. Ele não falou te amo. Ele fez um blend. Vai falar, 10 centímetros é ok. 10 centímetros é ok, não tô triste, tô felizão. Vamos fechar em 12? Vamos fechar em 12, vai. 12. Nem pra mim, nem pra você. 11. Vocês estão com muita autoestima de vocês. E o ponto... Então, uma coisa legal é essa, que o ponto reverso, ele não se dá por um efeito psicológico que denigre a pessoa, né? Ele se dá realmente por excesso de conhecimento, né? Quando você manja muito de uma coisa, inclusive o grandíssimo filósofo grego disse a frase lá do Guma no início, lá, né? Você sabe tudo aquilo que você não sabe, cara. Minha frase não, porque eu estudei na mesma escola que você, inclusive errei a frase, né? Tá uma beleza. Não, por isso que é uma frase de autoria sua, né? A gente tá sofrendo do efeito Avenida Celina aqui. Pô, acabou de me mandar uma mensagem aqui, ó, Judivânia, alguém conhece? Ivan, conhece um advogado bom pra me indicar? Ivan, você que é o você que é o advogado do podcast Dark Side. Tá aqui, boa notificação. Agora, alguém tem... Michael, posso falar uma coisa? Só, desculpa, Rafa, rapidinho. Alguém tem informação se essa porcentagem dessas pessoas que sofrem desse mal... Desse mal não, desculpa. Desse efeito reverso. É superior ou inferior a quem que sofrem do Dunning-Kruger? Muito inferior, né? Muito inferior. O próprio estudo traz isso. Cara, quantos caras humildes você conheceu na sua vida, de fato? É verdade. Mas gente, o Michael, você deu uma explicação pra mim que melhor esclareceu, assim, tá? Mas eu acho que não tem a ver com humildade, necessariamente. Não é humildade falsa. É realmente humildade real, recente. Não, mas eu acho que, você no sabe aquilo fundo, que não sabe. Eu acho que os dois extremos, eles são afetados por uma coisa similar, que é a falta de parâmetro para com a realidade ou o mundo externo daquele intrínseco, daquele conhecimento que ele tem da cabeça dele. Uhum. Porque assim, o nível de ignorância dele é o que seja pouco ou muita, ele não sabe medir isso contra o mundo. Então assim, eu sei uma coisinha mínima, mas eu não sei se contra o mundo isso é muito ou pouco. O cara que a gente falou antes, ele acha que é muito. O cara que a gente tá falando agora, ele acha que é pouco. Não importa quanto ele saiba. Porque no final desse tudo... Eu quero fazer um adendo que é muito importante fazer essa diferenciação. Porque o cara que acha que é muito, ele se superestima baseado em nada. Então ele olha pra si e fala assim, eu sou incrível, porque eu sou por alguma razão. O cara que acha que o conhecimento dele relativo a determinada competência não é suficiente ou é pouco, é baseado na capacidade dele de ter conhecimento de determinada competência e analisar corretamente. Não é que ele sofre, não é que ele se analisa abaixo. É que ele computa aquela capacidade ele sabe que ele não sabe e sabe que é muito. Exatamente. Mas tem que tá, Mike. Do zero, não saber nada sobre um assunto, até o infinito, porque acho que saber tudo sobre um assunto é muita coisa para um ser humano. Então, Rafa, mas você acha que não pode existir uma pessoa que saiba tudo sobre um tema? Não,
Não, eu acho que pode, em algum momento. Então, Igor, Os temas mudam. Por isso que o Igor não tá nem falando aqui, ele tá Não. puto. Do Marco Eu acho- ao Zero. Eu acho que é o seguinte, o Zaninha. Pode ter alguém que sabe tudo sobre um tema, mas sempre tem os temas. A vida é assim, né? Você vai mudar um entendimento sobre um aspecto, vai vir uma visão nova, enfim. Mas assim, do nada ao tudo a respeito de algum tema, eu acho que esses caras, eles. Um tá numa ponta, o outro Sim. não tá na outra, porque ele sabe que tem um caminho longo, Pra percorrer. mas ambos não sabem o lugar deles nessa linha em relação ao que é aceitável para a sociedade, para o mundo, para que ele possa se intitular ou começar a ter poder de ação. Sim. Acho que esse é o vínculo que eu vejo, sabe? Um exemplo muito claro disso é um aluno que chega no primeiro dia de aula e fala que é federado pelo Corinthians e patrocinado pela Fubu. Não, você tá fudendo com tudo, cara. E o cara não sabe nem andar de skate nem jogar bola. Tipo, realmente Não, mas Rafa, uma situação. falando sério, Rafa, o que você falou é real, inclusive o estudo leva muito ao contexto do quê? De que, independente de qual ponta você se identifique, Fala bosta, mano. independente de qual ponto você se identifique, você é considerado um cego da sua real capacidade. É isso que eu penso, sabe? Eu tava pensando aqui, pelo que o Michael falou, e eu achei muito legal, eles são extremos, mas eles estão na mesma gangorra, sabe? O resto do mundo tá em outra. O resto do mundo tá no parquinho. Eles estão presos na gangorra, tipo... E eles olham pra fora e eles falam, pô, será que eu tô alto o suficiente pra pular? Ou será que eu tô baixo demais, sabe? Isso é meio importante que você falar, porque nem todo mundo ou é o cego ignorante e nem todo mundo é o cego capacitado, enfim, que é o expert, vamos chamar de expert. Uhum. Existe Usa o trocadilho, brilhante, caralho. Brilhante, caralho. Foi Cego, estranho essa frase. Isso é um trocadilho ou é uma rima? sei lá, rima, né? Nossa, o Gol mudou o copo Organizações. pro uma jarra, velho. Ei. o estudo traz Ele tirou a planta o estudo traz Por essas isso duas que eu já vertentes. eu tô bêbado, olha meu olho já. O estudo traz essas duas vertentes, né? O cara que é cego pela ignorância e o cara que é expert. Corta a minha parte aí, por favor, que agora eu Se passei você parar vergonha. de falar, a gente não precisa cortar, Gumi. O Rafa não pode tomar esse remédio, velho. O estudo traz esses dois pontos, esses dois Desculpa, lados. Gumi. O estudo traz esses dois lados. Quem é cego pela ignorância e o expert que se subestima. Mas existe um conglomerado enorme de pessoas que se encaixam no meio disso tudo. E que o cara não se acha o foda e ele não é o expert. Entendeu? Existe uma vala comum aí. É que Eu ia eu até acho dizer que esses outra são, coisa. Na verdade, esses não... são caras que estão fora da gangorra que eu comentei, sabe? Só Exatamente. desculpa aí, É. cortar você. Exatamente. Mas é o cara que tá fora da gangorra. E esse cara, ele usa os dois, assim, sabe? Se ele for esperto, porque ele fala assim, porra, eu preciso de um trouxa que se acha foda. o Danny Kruger daqui de cima, vai lá. Agora eu preciso de um cara que faz o trabalho, mas que não vai... Que não tem ficar confiança quietinho pra low profile. apresentar. Que não tem confiança Que pra não tem apresentar. confiança. Daqui que eu É. apresento pra Aí- você. O cara ele chama Danny Kruger de baixo, vem aqui, vou te dar um É isso trabalho. aí, Rafa. Todo dia sai de casa um trouxa e um cara esperto. Quando eles se isso. encontram, Aprendi isso, hein? Frase do Varanal, Vai. fica muito mais velho aqui. quando eles se encontram dá negócio. É isso aí, exatamente. Eu ainda não ouvi o Igor ainda sobre essa parte. Quer falar, Igor? Alguma coisa? Tem alguma coisa pra complementar? Não, então, eu acho que você já fala bastante. Mas será que não tem relação com o perfil psicológico assim, de introversão, extroversão também? Porque eu acho que um cara extrovertido tem a tendência de assumir o papel do que a gente comentou no começo, né? De ser mais, de achar mais e se ver numa situação mais, sei lá, não sei, tem uma tendência. Tô pensando aqui, né? Tô colocando o pensamento agora, eu nunca tinha parado de pensar nisso. Uhum. E eu acho que o perfil mais introvertido, ele tende a assumir esse lado da gangorra aí, como o Rafa falou, de ficar mais quietinho, de ter mais dificuldade de se impor, né, e tal, e assumir um papel ali de nunca ser suficiente pra estar numa... Não sei, eu Pra se me vi jogar agora pras aí. coisas. Cara, um ponto legal. Eu não sei se o Data Michael tem alguma coisa pra trazer pra gente nesse sentido. Eu tenho. Mas, cara, se você parar pra fazer uma É. pequena reflexão das pessoas que você encarou, que você teve contato, mesmo que leve durante a sua vida corporativa, vamos puxar mais pro corporativo. Durante a sua vida corporativa, você parar pra pensar nas pessoas que você sempre teve, que você teve contato. Quem se encaixava em cada lado da gangorra, eu acho que fatalmente vai estar um pouco vinculado a isso que você falou. Talvez o cara que era mais extrovertido
ele tinha a confiança de falar bosta. De achar que sabe mais do assunto. Falar bosta, mas falar bosta com certeza, tá ligado? Eu ouvi isso uma vez. Não importa, se você estiver falando merda, fala merda pelo menos com convicção. Eu ouvi isso. Exato. Mas fala aí, Michael, você falou que o Data Michael tem alguma coisa pra nós aí, fala aí. Então, não, verdade, só pra gente focar na definição, porque senão a gente vai conseguir estereotipar esses dois tipos de pessoas entre diversos perfis, né? Porque eu acho que um cara mais extrovertido, ele vai tender a talvez achar que sabe mais, um cara mais introvertido vai tender a achar que sabe menos. Mas não foi isso que eles analisaram. Né? Eles analisaram a capacidade de conhecimento de cada um. Perfeito. E um não sabia e achava que sabia muito. Perfeito. E um sabia o que sabia. E pelo fato de saber o que sabia tudo que não sabia. E o sabia subir. Quero ver se vocês vão lembrar isso daqui, hein? Então, resumindo, um tinha conhecimento suficiente para saber tudo aquilo que não sabia. Né? Então não é... Porque senão a gente vai acabar pegando... Eu concordo com o Rafa, acho que tem uma gangorra, mas é uma gangorra baseada em conhecimento ou falta de conhecimento. Não são perfis. Isso ficou bem claro. Isso ficou bem claro, o Michael. O estudo realmente ele é bem técnico ao ponto de... Né, foi bem a fundo na questão de quem tem conhecimento e quem não. A gente não tá... pode parecer que a nossa discussão seja mais generalizada. Parece que a gente tá fugindo um pouco do conceito do fenômeno, né? Exato. Então acabando expandindo para outras coisas e outros comportamentos que não estão necessariamente vinculados. É vinculado a realmente conhecimento, tem razão. Mas é porque eu acho que esse fenômeno ele mostra pra gente, ele serve muito como uma forma de alertar a gente, né? Tipo, de que você não tá com o Dunning-Kruger nem pra cima nem pra baixo, nem se existe isso, mas assim, nem se existe, mas assim, você, cara, às vezes você tem que assumir alguns riscos, ser menos teórico e tentar ter ação, porque a gente fica muito preparado em se preparar demais, eu ainda não sei tudo, eu ainda não tô, pronto. E lá fora, tem um cara que sabe metade do que você sabe e tá conseguindo o resultado. Exato. E às vezes não é nem porque ele não manja nada. É porque, cara, ele sabe que nunca vai estar 100% pronto e tem um ponto de ação que você tem que tomar ação. E tem uma coisa, né, Rafa? O efeito Dunning-Kruger não é necessariamente uma característica definitiva. A gente pode, com certeza, se já não passamos... Esteve nesse ponto. Assim, tem muito a ver com maturidade. Quando você entra no mercado de trabalho, por exemplo, você entra muito submisso. Às vezes você entende muito bem uma coisa, mas você se deixa levar pela opinião ou muitas vezes uma ordem de alguém que é mais velho. Então tem muito a ver com maturidade, com curva de maturidade também, esse efeito. Demais. Né? E não é uma característica definitiva. Todos nós, em algum momento da nossa vida, já passamos por isso. Quando você xinga um cara no trânsito falando que o cara dirige mal, você pode ter sofrido desse efeito. O ato de xingar também compreende dirigir mal. Exatamente, já dentro de uma boa prática no trânsito, não consta lá xingar, você já fez isso, entendeu? Então, não é um efeito definitivo, ele oscila. O que é legal é você tentar fugir dele, né? É uma luta constante. Cara, que ponto, eu quero muito falar exatamente sobre essa sua última fala. Diga, Michael. O que eu acho mais legal trazer para todos nós, para minha vida, para as pessoas que vão ver o podcast aí, eu acho que a gente tá, 5 milhões ao vivo, né? Agora. Acho que agora sim. Então, falando para vocês em todos os continentes aí, eu acho que a grande sacada é realmente um chamado ao conhecimento, né? Então, eu não sei o que você se propõe a fazer, né? Eu sei o que eu me proponho a fazer, né? O que os meus amigos aqui fazem da vida deles. E eu tenho certeza que a gente busca conhecer isso. É claro que a gente tem que ter consciência que nunca esse conhecimento vai ser suficiente. Mas você tem que buscar... Abduziu o Michael. Busquem conhecimento. Ele tá falando tão bem que um ET veio abduzir ele. Aproveitando esse gancho, tem o nosso curso Conhecimento Pleno, R$15,90. Quem quiser adquirir aí, tá na promoção essa semana. E você vai saber tudo. Mas vai ser humilde também. Entendeu? Então essa é a grande questão. Vai conhecer tudo e vai ser pleno. Falar em humildade. Puta, acho que eu caí.
Não, você tá entre Só nós. tá travado. Só congelou tua imagem. Onipresente, onisciente. Aí, agora voltou. Voltei. Uma coisa legal, vocês falaram sobre O humildade. ET Bilu. Sobre humildade, dentro daquele materialzinho que o Guman, eu usei bastante, né? Daquele material, mas é que eu achei legal. Eu até olhei outras coisas, mas eu achei legal. Põe o link do material depois pro Vou pessoal colocar, ver vou colocar o mandei videozinho pra todo mundo. Vou colocar o videozinho também na É da descrição. hora. Você vai ter contato aí com a nossa base de informação. Não foi o Wikipedia dessa vez, mas o Wikipedia Nem também- Datamichael. nem Datamichael. Pra mudar um pouco, variar um pouco a fonte. Naquele material traz lá 3 formas da gente tentar evitar o efeito Dunning-Kruger. Né? O primeiro deles lá listado, independente de ordem, não tem nenhum mais importante que o outro. Eu acho que os 3 são bem relevantes e proporcionalmente devem ser aplicados. O primeiro deles é o feedback, né? Não só você ter a maturidade de pedir, receber esse feedback e conseguir processar ele e tentar pedir ele para várias pessoas e tentar enxergar se existe uma consistência naquilo que as pessoas apontam para você, né? Então, se existir um padrão, uma consistência, você pode considerar que aquele feedback foi bacana. Então, a prática do feedback é uma boa forma de você conseguir encaixar os pensamentos e tentar evitar o efeito Dunning-Kruger aí. Querem discorrer a respeito do feedback ou eu falo dos outros também e a gente fala tudo de uma vez? Fala todos. Fala todos. Boa. Então, mais fácil, né? Fala aí, velho. O primeiro deles é o feedback, né? Então, essa consistência nas respostas que você recebe. Se você recebe sistematicamente um determinado ponto positivo, é possível que aquilo você esteja fazendo bem mesmo. O aprendizado contínuo, eu acho que talvez não existe. Eu acho que talvez seja o mais importante, vai. Foda-se, vou falar. O aprendizado contínuo, a gente já falou isso em outro episódio nosso aqui, de que é foda quando você percebe que vai ter que estudar a vida inteira, né? Você acha que termina a escola, você acha que foi uma etapa tranquila, que a faculdade vai ser boa e vai ser mais fácil, e aí quando você está na faculdade você aprende que aquilo não é o suficiente para você ir para o mercado de trabalho, e aí quando você entra no mercado de trabalho você se liga que vai ter que estudar pro resto da vida, senão você está fudido. Então, um aprendizado contínuo. Cauê, só em relação a esse ponto, eu gostaria de citar o célebre Albert Einstein. Einstein disse que educação é tudo aquilo que lhe sobra quando você esquece o que você aprendeu na escola. E isso é uma verdade, cara. Educação é aquilo que a gente recebe entre amigos, com livros, com documentários. Experiência. Né? Eu acho que a sua formação é sozinho mesmo. Boa. Então, é o aprendizado contínuo, ou seja, estudar até o fim da vida, até o fim dos tempos. A não ser a partir do momento que você fala assim, foda-se, não quero mais evoluir, vou me fechar aqui e esperar o dia da minha morte. E a humildade, porra, a humildade estava na boca de vocês aí, passou na boca de todos vocês aí a humildade nesse podcast. Caramba. E a humildade... Parece o sereno, né? O sereno também. Às vezes chove... Né? E a humildade, que é o poder que está atrelado aí ao poder da autoavaliação, de você conseguir se enxergar em qual contexto você está, seja num lado da balança ou no outro. Então, sobre esses 3 temas eu quero ouvir de vocês aí. Gui, feedback, aprendizado contínuo e humildade. Discorra a respeito, valendo! Eu mudaria pra humildade e procedimento. Perfeito. Vamos trocar, né? É legal porque... Não, porque isso daí é o tema da Gaviões, né? Lealdade, humildade e procedimento. Falta de corintiano. Cara, eu acho que faz bastante sentido, você falou. O aprendizado contínuo, principalmente, eu ia deixar pra falar depois, né? Vocês estavam comentando. Mas se a gente parar pra pensar que tudo é uma questão de tempo, né? E o tempo é relativo. Então, assim, a gente nunca vai saber de tudo. A gente pode saber muito de alguma coisa do tempo em que nós estamos, né? Ou do tempo em que a gente está se informando ou buscando. A gente nunca vai saber de tudo. Nunca vai ter ninguém que saiba de tudo. Pode ser que tenha uma pessoa que saiba de tudo naquele determinado momento. Que, invariavelmente, pode ser que em uma semana ela não saiba mais de tudo, entendeu? Então, por isso, buscar conhecimento eu acho que é o mais importante também. Busquem conhecimento. Busquem conhecimento. Eu não fui abduzido, ele não tá por aqui ainda. O conhecimento é o mais importante. A humildade também.
E a humildade de saber quando você realmente sabe, e a humildade de saber quando você não sabe. Exato. Acho que é importante você ter humildade. Se você souber, não é um problema você colocar a sua opinião ou opinar ou sugerir, né? Não necessariamente você impor, mas sugerir quando você sabe sobre algum tema. Ou quando você vê que as coisas estão indo para um caminho errado e você tem a chance de tentar, né, contribuir, colaborar para que isso não aconteça. Não seja bundão. E Se você humildade, pode resolver o problema, fale. E humildade não é pobreza, né? Tem muita gente que confunde essa porra. Liga a humildade a ser Nem pobre, a ser passividade. passivo, exatamente. Ou não se posicionar, enfim. Mas, Um pequeno complemento ao que eu posso fazer é que não existe pergunta idiota. Se você Também. não sabe, pergunte. Idiota é não perguntar, é isso? Exato. Isso é verdade. Também. Bem colocado. Bem colocado. Ainda bem que você colocou isso porque eu tinha esquecido qual que era o terceiro. Não, Aproveitar o gancho do amigo. Feedback. feedback. Que é o Não, primeiro. o feedback ele é importante tanto você receber feedback. Eu acho que você tem que tomar cuidado quando recebe feedback, principalmente quando recebe feedback, porque você tem que saber em qual circunstância você está recebendo esse feedback, né? E por que você está recebendo. Feedback não é só para falar mal do que você fez, né? Não é só lições aprendidas. Pra falar, beleza, você fez, mas tal coisa. Não, o feedback eu acho que também é para você saber quando você acertou. E você tem que tomar um certo cuidado quando a pessoa fala que você acertou demais o feedback. Enfim, você tem que tomar cuidado aí, principalmente no feedback passivo, né? Até no material que a gente teve contato, ele fala de vários feedbacks para você conseguir enxergar um padrão de consistência. Não é pegar um feedback, sentar naquilo e falar, porra, eu sou o melhor cara do mundo. O cara vai fazer o feedback com a mãe dele. Porra, sua mãe vai falar que você é perfeito, que você é bonito. E às vezes você é feio pra caralho. Tudo. Dependendo da mãe, né? Às vezes a mãe vai te fuder, vai falar assim, não, você não sabe nada. Né? Mas pouco confiável, é verdade. A minha mãe falaria que eu sou perfeito. Se eu usasse só o feedback da minha mãe, fudeu. Tava fudido na vida. Mas pode usar o meu também, você é perfeito, cara. Já tem um padrão de consistência aqui. Mas eu acho que é importante receber e saber, né? Pode ter pessoas mal intencionadas que te dão um feedback, pode ser algo enviesado, então você tem que saber reconhecer. Pra te fuder, inclusive. Deixa ele achar que deixa esse filho da puta achar que tá bem. Se ouvir, você se fode. Assim, ó, a pessoa viu que você tomou uma decisão errada, vai lá, que não era porque você fez. Puta, é isso aí. Esse cara lá. é esse aí que vai fazer essa merda. Você é o cara, você é o cara. Perfeito, cara. Vai em frente, segue aí, segue o jogo. Né? Perfeito. Boa. E saber dar feedback também acho que é interessante. A ferramenta de feedback não é só Cara, passiva, eu particularmente, eu tenho eu adoro receber feedbacks, mas eu tenho muita dificuldade em dar. Em, tipo, às vezes... calma aí. Corte, eu vou fazer um corte aqui. Eu vou fazer esse corte e postar, eu vou fazer. Tenho muita dificuldade em dar, eu não gosto, é uma coisa que não me agrada. É dolorido pra mim. Dói o joelho, depois... muito arranha. O feedback é assim, você tem que saber se colocar numa situação onde você não julga a pessoa, né? Então o feedback não é sobre a pessoa, sobre o que a pessoa é sobre as ações que ela teve. Sim. Mas antes que a gente... Você acabou de, eu acho que definir os piores problemas que a gente tem na sociedade brasileira. Ninguém entende que as coisas são profissionais. Você chega pro cara e fala assim, meu, você errou aqui. O cara fala assim, pessoal. Todo mundo leva pro pessoal. É o seu trabalho. Aliás, mas meu trabalho sou eu. Tipo, talvez esteja aí uma relação direta do efeito, a pessoa levar pro pessoal e não querer se sentir diminuída. E aí, entendeu? Pode ter uma relação nisso. Sim. A pessoa tá sob o efeito e toma um feedback. E aí quer fazer valer que ela é melhor. Mas aí tem a ver muitas vezes nem sobre o efeito, mas o gestor tem que tomar cuidado como que ele fala com a pessoa também, né? Porque muitas vezes a pessoa pode não estar sobre o efeito, mas a maneira que ela recebeu aquela informação pode cagar o resto da vida pra feedback chega o cara fala assim, tá vendo isso? Eu concordo com o que você disse, Guto. Eu concordo, é uma realidade do Brasil. Mas é uma realidade do Brasil, cara.
Nenhum americano, nenhum alemão iria vai se preocupar que o cara vai receber um feedback direto. Michael, É incompetência. Deixa eu Você falar uma chamar coisa. o cara de incompetente, ele se ofende. Ô, Michael, você tá falando merda, sabe por quê? Olha, ó, agora eu tô dando feedback errado pra você. É. Tá vendo? Da forma errada. Isso que o Guma tá falando. Não, você tem que O gestor. A regra é, eu entendi, velho, eu troco feedback. Não. É a mesma gestor- coisa. Não, caralho. Você está fazendo merda? Eu tô criticando quem? Você. É, Não o que você fez. exato. O feedback, o gestor que não sabe dar feedback, que o Guma falou que fode o cara, eu já recebi um feedback desse. No meio da sala, com 6, 7 pessoas, o cara que era o meu gestor falou assim: Muito brilhante. Rafael, parece que eu não posso passar nada complicado pra você fazer mesmo, hein? Porra, mas aí nem é feedback, Não, isso aí é um e tudo- absurdo. e tudo Isso que aí. ele tinha Ó, assédio pedido moral. beijo. Isso aí não é nem Assédio moral, feedback, isso é tudo assédio mais. moral. Aí eu cheguei, chamei o cara no café, aí falei, Dá um pô, pau todos nele. os... Não, É. o que eu falei pra ele? Aí, Ó, irmão, todos os projetos... vamos trocar ideia agora. Não, falei, ó, todos os projetos difíceis você passa pra mim. Eu pego as buchas que ninguém quer pegar, todo mundo fica na encolha. Eu faço as merda que ninguém quer fazer. Aí quando dá algum problema, porque eu tomo um risco, que ninguém quer tomar um risco. Aí ninguém leva bronca, né? Aí quando dá algum problema, você vai me dar uma escovada na frente de todo mundo. Tá. Cara, quando Não. eu fizer merda, ele me fala, mas nunca mais. você Dois fala erros, comigo né? assim, Que Não, isso não, expôs a mas isso é pessoa ridículo. e Esse traz cara, uma situação recorrente, né? Assim, Foi ridículo. Foi como ridículo. você, tipo, da pessoa, né? Pera aí. Ah, nunca, você sempre faz errado, né? Não fala da sua atitude na hora, né? Não foi a sua atitude, tipo, ó, nessa ação aqui, talvez você estudou outra possibilidade, se fosse por caminho tal, não é? Sempre você faz isso. Puto, sempre você faz isso, é muito pessoal, né? Você tá julgando a pessoa e não... Exatamente. É o que você falou no começo, que o Guma falou que as pessoas não sabem da feedback, é isso. O feedback é uma ação. Olha, essa ação que você tomou, ela foi boa, foi negativa, teve esse aspecto, teve aquele, não tá alinhado com aquele que a gente tem de objetivo, né? Ou não tá alinhado, tá, né? Aqui Eu foi posso fazer um ponto que é, sendo até meio advogado de diabo do Michael aí. Diga. Esse tipo de... A gente fala de feedback, né, como ferramenta de gestão, como corporativo, e o Guma ele deu um exemplo bem característico, que é o nosso caso aqui, a gente tá falando sobre de escritório, né? Quando o seu gestor vem e fala. Mas na verdade a gente recebe feedback desde que a gente é criança, desde que a gente nasceu ali, praticamente a gente tá Exato, recebendo feedback, exato. né? Sim. Cara, Então isso é muito cultural, né? Porque isso é um reflexo de como é a criação, né? De como é a Isso- cultura do... ô Gui, isso não é cultural, é só de uma cultura, de uma criação. Isso é do ser humano. Na verdade, É natural. isso é um ponto. O que eu ia comentar é o seguinte. Já que que foi Nos aí? Estados Unidos não acontece, né? Não. É do brasileiro, né? Ó, Só eu o vou termo, dar uma- o termo já é inglês, né? eu vou tentar citar, vou tentar ser intelectual, mas assim, tem 2 livros que eu li, eu não sei qual que é. Ou do Daniel Goleman ou do Daniel Kahneman, que é Foco Rápido e Devagar. Que fala sobre vários Vamos aspectos pegar de novo. da inteligência emocional. Mas uma coisa que um desses caras fala é a seguinte: Ele não, ó, a prova que o Rafael não ouviu o último episódio foi isso. Porque o último episódio encerrou assim, cara. É este livro aqui, Ah, ó. falamos, é verdade. É verdade. Pensamento rápido Se e ele devagar, tivesse né? escutado o nosso De último novo, a episódio, gente não ele não combinou, teria mas- falado isso. Porra, Verdade, vocês não é- sabem da feedback. Vocês não sabem da feedback. Exatamente, isso que eu ia falar. De novo, Gente, Rafael. não é esse momento. O cara tá de novo exposto durante perante 7 pessoas e vocês expondo o cara de novo Mais aí. uma vez, Vai eu tomar no prometi cu, que isso nunca caralho. mais aconteceria. Aí, Tem que mudar o nome desse podcast pra Paradoxo. Vai se Ô, foder. Michael, Não, mas legal. já que você. Eu tenho certeza que depois desse paradoxo, ele vira vegano e volta pro PT. É foda, é Deixa ele foda. concluir, deixa ele concluir o pensamento dele. Já Fala aí. que você me interrompeu pra comer meu cu ao vivo, Michael, Com farofa. Com farofa. Vai pro Xvideos, dá um corte desse aqui. o mínimo que eu espero é a decência de terminar. Não, mas é o seguinte, o que esse cara falou é o seguinte, que a gente constrói a nossa imagem de nós mesmos baseado no feedback que a gente recebe dos outros. Uhum. E esse feedback, que não é uma coisa normalmente só outorgada, me fala o que você pensa a respeito de mim. A gente fala uma coisa e olha para os indivíduos ao nosso redor para ver como eles reagem. E aí na mensagem verbal ou não verbal, né? Fez cara feia, ou gostou, ou interagiu, ou não interagiu, ou te ignorou. Enfim, dependendo de como as pessoas reagem ao que você faz e fala, você constrói a imagem do que o mundo tem de você, né? Você começa a construir essa imagem. Então, o feedback ajuda a gente a construir, né? A nossa personalidade, vamos por assim dizer. Uhum. Então, eu entrei nesse assunto agora, o Michael nem sei mais por que eu comecei a fazer essa merda. Mas tem feedback Então, desde Rafa, criança. Rafa, já aproveita. Peraí, Porque, na verdade, peraí. a gente tem feedback desde criança, mas é uma coisa Sim. inconsciente que a gente busca pra se... Então, você vê como é importante quando você tá com uma criança,
A forma que você reage às coisas que ela faz vai moldar o que ela acha que o mundo pensa dela. Sim. E dentro das Inclusive- empresas, acontece isso muito com os estagiários que entram numa empresa, que é aquele negócio que a gente guia. Eu vou comentar, porque acho que não sei se vai ter uma pauta só pra isso. Manda bala. Eu vou comentar, porque é o seguinte, vai. o cara Vai. entra na empresa, ele cai na graça de alguém, Mano. e eu vi isso ao vivo acontecer, e aconteceu com várias pessoas, assim, até eu quando fui estagiário um pouco também. Pô, você faz uma coisa legal, tá? As pessoas meio que te adotam como mascote, né? E aí você começa a achar que você é bom, que você manja. Mas na verdade, você tá numa turma da hora, que curte tal o seu trampo, mas que, meu, o que acontece? Você tá construindo sua imagem profissional baseada em feedbacks que você vai vendo, as pessoas curtindo tudo que você faz, você acha que você é foda. E quando a realidade dá na tua cara, aí você fala, mano, você fica indignado. Se você não conseguir ter autocrítica, você tá fudido. Eu vi um estagiário, eu quando comecei minha carreira, eu não sabia quanto que eu tinha que ganhar ou não tinha que ganhar. E quando eu ia negociar com meus chefes, eu ia nessa do feedback que tinha laterais, né? O que os caras falavam e tal. Eu tinha uma imagem errada. A imaturidade que o Caio falou. Fui aprendendo. Subestimava, você acha? Não, eu subestimava primeiro, depois eu superestimei durante um momento. Achei que eu era mais foda do que eu era. Entendi. E depois eu nivelei. Eu acho que eu nivelei. Aí Posso você estar fechou, equivocado. você fechou em 32 mil o mês. Tá Mais bom. ou menos, isso. Com plano de saúde e odontologia, do que, né? É. E aí, beleza. Auxílio O cara paletó, auxílio barbeiro que ele tá desviando. Não, que trabalhava comigo, o cara que trabalhava comigo, Claro, público. eu tinha outros estagiários na mesma faixa etária e teve um cara que falou uma coisa interessante pro nosso chefe. Eu já sei tudo, cara. Você quer que eu faça o quê? mas Não tem nada que eu não resolva. Ele falou, porque ele era um mundo pequeno, de um conhecimento pequeno. Eu faço qualquer coisa que você me der pra fazer. Por que eu não posso ganhar mais? Não. O Você nome quer que eu dele fique era com a Bruna bunda- Surfistinha. Você quer que eu fique com a bunda sentada na cadeira, tipo, mais 5 anos, pra aí eu oferecer o salário que eu quero? E o cara falou, o que a gente não sabia é que ele aprendeu muita coisa com a bunda sentada na cadeira 5 anos. Muita coisa. Então, e outro caso é o cara que foi estagiário, tinha promoção todo ano. Um ano o cara não teve promoção. Ficou de birra, brigou com todo mundo, começou a procurar emprego. Azar dele, que antes dele conseguir tentar fazer uma entrevista, o burro do chefe dele, porque gosta pessoalmente do cara, deu uma promoção. Ele meteu o cara no caminho do Danny Kruger sem perceber. Porque o cara é estagiário, meu. E o cara, tipo, quer crescer todo ano, ter promoção todo ano, não é assim que funciona. Se ele tivesse falado, vou procurar no mercado, ele ia falar, caralho, não, deixa Melhor quieto. Enfim, é isso que eu ia falar sobre o feedback. Sensacional. Acho que Ô, Rafa, a formação da carreira e da pessoa. né? aproveita e Achei fala, que foi fala ótimo, uma fala colocação. também do aprendizado contínuo e da humildade. Aí a gente já fecha a sua parte. Cara, puta, falei. Mas eu acho que assim, aprendizado contínuo, independente de área, né? Eu acho que todo mundo tem que ter consciência que tem que estar sempre se desenvolvendo. Quando a gente acha que não precisa, fudeu. Já tem alguém manjado mais que você, né? Já te passaram. No segundo que você pensa que não precisa mais, você tá obsoleto. Eu acho, mas eu não me atualizo com a frequência que eu queria. Então, gente, a gente fala, é bonito, mas os times de cada um, tem cada momento de vida, né? Tem momento de vida que nem alguma tá estudando, fazendo MBA, o cara 4, eu vejo ele falou outro dia, não, eu tava estudando, eu falei, mano, quanto tempo eu não paro pra ler um Pra livro estudar, de alguma coisa é. da minha área ou estudar? Tipo, eu tô parado. Eu tô evoluindo em outras áreas, mas tô parado. Então, talvez eu esteja começando a ingressar uma parte do Danny Kruger, mas da outra parte que me impede de ingressar, que eu acho que eu tava na gorra de baixo a vida inteira, sabe? Eu sempre achei que nunca tava pronto. Eu sempre fiquei muito na teoria. E parte da cultura da minha empresa me ajudou quando o meu chefe falou assim, vai, faz essa bosta aí, vai. Mas não tá bom. Mas não tá bom mesmo, mas faz, entrega. Sabe, tipo, isso me ajudou a... Porra, não é assim também, sabe? Bom não E a tá, partir mas da- tá aceitável, né? Não, bom não tá, mas ninguém vai esperar ficar bom, filhão. mas parece Tipo, que tá agora. Bom não tá, mas o seu cliente, o mercado, e eu não vou esperar que fique bom pra você. Você tem que fazer, né? E por outro lado, a humildade, acho que, bom, isso aí é o que você falou, não é sinônimo de pobreza, acho que vocês falaram tudo que tinha pra falar sobre isso. Sem humildade a gente não tem a capacidade de evoluir, sabe? Que horas que o seu Madruga entrou no... Seu Madruga não, mano. Então vamos passar pra ele, vamos colocar ele no contexto. Boa. Não, alguém responde. Cara, que ano que foi? Eu também não sei, velho. Ô, Rafa, só uma coisa. Ele tá parecendo um jovem punk. Tá diferente, entrou Não, diferente. com Né? certeza que ele deve estar ouvindo outra coisa no fone, não é a gente, mano. Não, E Ô, Rafa. parece que tem até maquiagem nos olhos. tá diferente. O menino tá diferente. Ô, Rafa, só uma coisa. Aprendizado não é necessariamente estudo, né? O que você vive no seu dia a dia lá, você pode estar tendo um aprendizado absurdo, às vezes até maior do que você parar pra estudar algum tema, entendeu? Até um Exato. tema interessante da Cara. gente falar do
do quanto a gente aprende, né? Trabalhando Na prática. Na prática. Tem um estudo que fala sobre, acho que é 10% que você aprende em teórico, 20% Pode crer. experiência. Ah, foda-se, né? A pauta de hoje também não Instituto sei. DM, foi o Instituto DM que fez esse O- estudo. Foi o Instituto MR. O que é MR, Gui? O que é isso, cara? Marcos Minha rola. eu ia falar Michael retardado. Ô, Ru, boa noite. Gui, é um instituto pequeno, porém. Honesto, Porém gracioso. humilde. É Tem a sua pequeno, beleza. mas humilde. Tem a sua beleza. Tem, inclusive, uma das melhores cabeças aí de todas as pessoas. Guilherme Varadalfos. Head off. Little Red. Little Head Off. Mais conhecido no Instituto como Guevara. Ô, Ru, Como o Glande Guilherme. Saiu o gol do Palmeiras, caralho. Vamos classificar. Ô, quanto foi no Novo Horizontino? Caralho, eu não tô falando aqui porque eu tô lá no atraso, tio. Quanto foi? não sei. Não. 2x2. 2x2? Porra! Vamos ficar um Ainda ponto dá. atrás. Ainda dá. Tá, desculpa aí. A esperança. Ru, boa noite. Boa noite, galera. Boa Desculpa o noite, atraso. lindão! Que saudade de você! Atraso, mano. quase Cada nada. dia Quase mais 3 bonito, horas hein? de atraso. Ó, não vai dar feedback. Mas eu vim, né, mano? É, isso que é mais Ó, legal. O feedback ia ser pessoal, o feedback. É, isso que é mais Você- legal. Isso que é mais legal. Você veio, tá aqui entre nós. Descobriu hoje que era aniversário da mina dele. Não era. Ru, é o seguinte. Pau mandado. O que a gente tá falando aqui, Ru? A gente tá falando sobre três formas da gente evitar de cair no efeito Dunning-Kruger. Um deles é o feedback, o outro é o aprendizado contínuo e o outro é a humildade. E aí eu pedi para que todos falassem um pouco, né? Por enquanto o Rafa falou, o Gui falou, e eu queria que você falasse agora. Fala um pouco sobre esses Eu vou três começar. temas. Eu serei bem breve, né? Pra não desandar o negócio aí. Fique à vontade. Mas eu acho que a questão do feedback ela é muito importante. No meu caso, porque eu preciso dar um feedback pra galera, que é a minha equipe, né? E também eu recebo feedback do diretor da empresa. Então, assim, eu tenho que acabar dividindo a minha maneira de passar o feedback, porque às vezes eu posso estar levando as pessoas que estão na minha equipe para um caminho que não é o mais adequado, né? E eu só vou saber isso através do feedback que eu tiver do superior, do meu superior, né? Justamente porque na equipe que eu estou, que eu trabalho, a equipe que eu coordeno, eu não tenho, ou dizem assim, não tenho meus pares, não tenho uma pessoa para dividir as ideias que esteja lá todo o tempo para entender o que tá acontecendo, né? Então, peço o feedback e dou o feedback para a direção, só que assim, eu preciso também passar um bom feedback para a galera que faz parte, porque o resultado quem leva sou eu, certo? Eu levo o resultado para a direção, mas eu não sou só eu o responsável, né? Se mal a minha equipe der feedback ruim para eles ou errado, eles não vão fazer o que eu. A gente é uma equipe competente, por exemplo. Então, Rô, você falou um negócio foda. Não ter par é muito difícil, né? Porque a gente nunca sabe se, tipo, pô, será que tem outro jeito que eu não tô vendo? Tem uma outra forma que eu não tô enxergando? Ultimamente, me beneficiei muito de ter pares na minha área e mais experientes que eu, assim, em uns aspectos e eu em outros, assim, né? Mas eu sou mais novo. Cara, pra mim foi sensacional, assim. Eu tive problema de alguns anos de não tê-lo, sabe? Eu vejo a diferença, ajuda muito. Enfim. Agora você perguntou, né, Cauê? Falou também da questão de se atualizar, né? Certo? Que é importante se atualizar. E eu vou dizer assim que eu sou o pior exemplo para isso, né? É mesmo. A gente fez faculdade, né? Fez faculdade mais ou menos na mesma época. São Judas. E, tipo, vou ser muito sincero com vocês. Depois que eu saí da faculdade, eu não fiz absolutamente nada teórico. Parou no tempo. Fiz. E nem prático, né? Filha da puta. Mais ou menos. Não, na prática. Na prática, eu posso dizer que eu fiz. Na prática, eu posso dizer que eu fiz porque quando eu estava cursando a faculdade, eu estava trabalhando na minha área. Então, era muito mais fácil de eu aplicar o que eu estava aprendendo, porque eu estava no mesmo momento. Então, era muito mais tranquilo.
E me admira que vocês, né, tenham, como eu posso dizer assim... Lida um livro. Gui leu, é verdade, eu juro. O aprendizado não é só eu já não estudo, hein? sei. Não, exatamente, eu sei, é lógico. Mas, por exemplo, o Guma, esses tempos atrás, de não sei quantos cursos que ele fez, especializações, etc e tal. O Ivan, o Igor, que eu lembro que fala bastante, assim, Desse que fez jeito, alguma tá achando coisa. que eu não trabalho, né, filha da puta? Ele tá no Senai, ele fez Senai agora. Pelo contrário, o que eu tô falando é justamente porque você está trabalhando, você identificou que você poderia se especializar ainda mais, entendeu? Que isso A te leva na realidade é condição uma que você só. tá hoje. Eu vejo a oportunidade, eu tento me especializar pro cascaio cair maior. Essa é a única realidade. Essa é a meta, Guma. Então, Essa é a meta. mas é isso que eu tô falando. Você percebeu essa possibilidade, entendeu? Assim, só voltando um pouquinho pro que eu falei e o Bert comentou, de não ter um par, eu preciso, na verdade, hoje, como eu falei, é uma equipe bem enxuta e eu precisaria, na verdade, me especializar, né, na questão da gestão, principalmente, né, é a parte que eu estou trabalhando hoje, na gestão do setor de vendas, na gestão da fábrica, né, e eu não me especializo. E tem um negócio que, tipo, para mim é o pior de tudo. Eu não gosto nem um pouco de estudar, velho. Nem um pouco. Juan, deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você define, você, Juan, obviamente, por estudar? O que para você é estudar? Para mim, estudar vou dar um exemplo muito simples, certo? Eu posso, por exemplo, ler cases de empresas do mesmo ramo para identificar onde que nós podemos melhorar, certo? Eu acho que isso é uma maneira de estudar. Sim. Eu posso fazer um curso, por exemplo, para gestão de pequenas empresas, né? Eu posso fazer um curso que eu possa aprender de uma forma um pouco mais detalhada como fazer o custeio das peças do nosso segmento. Perfeito. Nesse exato momento, você se considera estudando ou não? Não, na teoria não. Só na prática, por questões óbvias, né? Mas a prática é que não é só... Não é só um curso que... Não é só um curso que serve para você aprender, né? Espera lá um pouquinho. Espera lá um pouquinho. Ele acha que sair com o Bolivão pra tomar cerveja e estudar também. Você não vai querer vir meter esse tá aí também, né? Estoy hablando espanhol muy bien. Eu hablo espanhol com o Bolívar. Por que ele usa fone de ouvido, velho? É tradução simultânea? Eu também não sei. Ele tá grampeado, hein, Michael? Fica esperto, meu. Tá fudido, mano. Ele fica falando merda perto dele lá. Qualquer dia ele vai deixar cair o crachá da Federal, ó. Aí, ó. Michael, lo siento, Michael. Tienes que venir comigo. O mais da hora é que um dia vocês vão conhecer ele. Ele é americano. Deus me livre. Véio. Quando eu contar pra ele que vocês falam que ele é boliviano, ele vai ficar tão... Não é possível, é mentira. Não, ele pode ter sido patriado lá, sei lá, foi um refugiado que foi... Não, mas pode ter ido pra lá no navio americano. Refugiado mesmo. Os pais dele são do Laos. Tá na ele chegou nos Estados Unidos. Não diga. Meio óbvio, mas tudo bem. Legal, Ru. Legal, Ru. Então, tem que ser grato por não ser americano, pelo contrário, né? Diga, termina aí. Tem mais uma coisa, Cauê. Diga. Uma coisa que você falou sobre a humildade, né? Exato. Eu acho que essas três coisas, elas podem estar diretamente ligadas à humildade. Porque, tipo assim, eu preciso ter humildade suficiente para entender que eu estou aquém da minha condição, da minha capacidade. Eu preciso ter humildade para poder dar um bom feedback, para aceitar um feedback que talvez não seja o que eu estava esperando, né? Isso é muito difícil, e vocês fizeram alguns comentários que eu acho que são muito pertinentes, que desde que a gente é criança, a gente recebe feedback, só que para mim tem uma diferença crucial, que é a seguinte: quando a gente recebia um feedback e a gente era criança, a gente não tinha como absorver aquilo de outra forma que não fosse a pessoal. Agora você nem arma em casa, né? Feedback que é puramente
Fala. Até porque se você trabalhar quando você é criança, é exploração infantil, né? É crime, inclusive. Mas a gente não Então, fala. o que eu tô dizendo Diga. é que, assim, a nossa margem de interpretação negativa talvez fosse muito menor. Sim, principalmente a Pô, se você capacidade não tá de no- interpretação, né? Não, ou se, por exemplo, você recebe um feedback no Frederhashi, toca a bola de novo, que eu vou te dar tipo, um chute na sua cara, aí, velho, você pode encarar de uma forma negativa, mas é o feedback da vida, né? Você não tem muito como argumentar ali a forma como foi passado pra você. Quando a gente cresce, tem. Né? E foi pela sua ação, né? Não, Fiquei claro. Legal. Bom, Se beleza. você vier com essa o que eu pauta tô- amanhã, o que eu tô- você vai apanhar. É um feedback aqui. Ó, eu ainda. Foi construtivo, né? Você viu o que aconteceu, realmente. Puta, repetiu. Conclua aí. Ele aprendeu o que? Conclui, Ru, Né? que eu preciso ainda ouvir os outros, vai. Hoje Rapidinho, ainda só pra ou concluir. hoje ainda? Não. O que acontece, às vezes, tipo, Ainda- você não tá num dia ruim e um feedback que não era tão ruim, que você poderia aprender alguma coisa com aquilo, você leva pro negativão, cara. E aí você acaba se fechando e perdendo a humildade pra realmente aprender com aquilo. Ô, Cauê, posso pedir um favor? Diga. Agora são 22h46. Sim. Pega o recorte da hora que o Rosinho falou que ia ser breve, por favor. Ele começou a falar, era 10h15. Caralho, Eu vou relevar. Vou botar aqui, ó. Eu vou relevar porque ele chegou depois. Sim. Não falou no restante. Ivan, você Já agora. pode encerrar, falou tudo aí. Não Não, eu, na verdade, eu não tenho nem mais o que complementar, porque vocês foram impressionantes, Thales. Muito Verdade, bom. verdade. Mas Tá. diga. Mas assim, cara, eu comungo Louco da pra ideia- assistir o jogo lá. Não, já ganhamos. Não, mas eu comungo de todas das opiniões que vocês externaram aí, cara. Eu também acho que a humildade, E assim, as que eles internaram, as que eles não disseram? essa eu não tenho Você como concorda saber. também? Mas a questão da humildade eu acho imprescindível para a pessoa se saber o lugar que ela tá e sempre se qualificar e tentar melhorar para que não sofra desse mal, né, do Dunning-Kruger. E, cara, no mais aí eu acho que eu vou acompanhar os relatores aí, não tem mais muito o que acrescentar. Alguém tem mais. O Igor também não chegou a falar. Alguém tem alguma coisa pra complementar? Tem alguma coisa pra complementar, Igor? Eu não falei também. Não Falou precisa pouco, mais. Michael. O Michael falou pouco. Só pra dizer que eu não falei. Qual que era o feedback? Qual que é o tema? Feedback. Qual que é o tema? Aprendizado contigo. Qual que é o dia hoje, né? O que você acha do E a povo? humildade. Exato. Eu acho que assim, as coisas cada vez mais para funcionar bem depende de boas relações, né? Eu não falo de amizade, mas boas relações, como o Rafa estava falando. Achei que ele foi implacável nos comentários. Confrontando o Michael. Qual foi o Michael? Foi boa. Não, confrontando o Michael. Confrontando o Michael. Eu acho que hoje, mais do que. E vai depender sempre mais, né? De boas relações, não tem como. E aí, então o feedback é importante e tal. E aí o feedback acho que para ter qualidade precisa de um ambiente seguro, né? Para as duas partes. Então, para você escutar e para você falar, para construir isso, você precisa de algum tempo com a pessoa. Acho que não é em 5 minutos ali de apresentação que você vai ter esse ambiente, assim. Então, eu acho que é uma ferramenta importante. A gente tem que aprender todo dia. Eu concordo com vocês que a gente aprende mais na prática. Eu acho que quando eu tenho um problema, eu gosto de investigar, usar o problema para aprender, porque é a minha melhor forma de fixação. Então, Você por exemplo, nunca foi no urologista, por exemplo. Comentários aleatórios. Que nem o Juanzinho tava falando, né? De ele não conhecer e tal, algumas coisas específicas. Pega alguma coisa que não funciona bem e ajuda a resolver. E você nunca mais esquece aquele processo, aquela questão complexa, assim. Eu acho que problema é a melhor forma da gente fixar. Então, essa é a minha forma de aprender também, continuamente, né? Eu gosto de investigar os problemas e como o pessoal resolveu, isso me ajuda. E fora também procurar, né, parte conceitual, mas eu também concordo que é a parte mínima minha, eu não tenho feito muito esse exercício, não. É mais o da prática mesmo, e, enfim, é mais isso. Que qualquer outro mesmo?
É humildade, é humildade. Ah, é Aquilo que humildade, você esbanja, humildade. aquilo que você esbanja. RH. Nossa, Ah, é? o Miguinho realmente Oh, é Deus. o cara mais Eu me humilde. preocupo bastante com isso, cara. Eu acho que tem que se É preocupar, mesmo. porque não que eu, sei lá, né? Eu sei que eu sou sempre 100%, às vezes eu posso cometer umas gafes assim, mas eu acho que a humildade deixa as pessoas mais seguras, né? Para elas falarem Deixa. o que elas querem, ser transparente e tal. E aí você percebe a realidade, né? Agora, quando não tem muita humildade, a pessoa ela vai falar qualquer coisa ali para te agradar e bola pra frente, e segue aqui, ó, do lado aqui, já era. Ô, Guinho, você tá falando uma coisa legal, parece ó, quando a pessoa fala com humildade, né? Quando falta com humildade, parece que já é um artifício pra compensar a falta de alguma coisa, né? Uhum. Quando a pessoa falta com humildade, não. Exato. Pode ser, em alguns momentos é verdade. Mas é isso, acho que de resto o pessoal já entregou muito aí. Também Desse acho. tema. Também acho. Alguém quer complementar alguma coisa, Gominha? Não, tô de boa. Tá de boa? Então eu vou complementar aqui, ó. Pra gente. Pô, mas eu não falei sobre o tema ainda. Você falou aí, pra velho. caralho, Você não interrompeu todo Tema, vai mundo. tomar no cu, velho. Eu Você interrompeu falei todo mundo. sobre o tema, eu não falei não, é sério, eu não falei Fala, mesmo. fala então. Fala, Michael. Pode fazer a fita aí. Fala. Sua vez. Acabei de achar o nome do cara aqui, que é um Diga. cara. E aí é foda, porque realmente eu não queria ser o último. Não, ainda bem que o Cauê vai falar, mas eu concordei com uma coisa muito importante que o Cauê disse, que é assim. E aí eu quero citar uma pessoa que eu acho incrível, que chama Geraldo Rufino, que é um milionário brasileiro, ex-catador de latinhas. E é um cara que, se você é estagiário, você quer ver um cara para se inspirar, assista ele. Né? Eu Comece a não pegar ouço latinhas. feedback. Ele me ensinou uma coisa que eu já fazia antes. Assim. Eu não ouço feedback. Eu não ouço. Eu só ouço feedback de duas pessoas. As que eu amo ou as que me amam. Dois tipos de pessoa, então, na verdade, né? Só Só esses tem duas dois tipos pessoas. de pessoas. É. Só tem Então o Geraldo Rufino tem uma frase célebre que é: eu nunca vou pagar um consultor para dizer o que minha mãe me dizia. E a minha mãe falava para mim que o mundo era meu. E o consultor sempre dizia que não era. E no final o mundo era dele. Né? Ele Coach, chegou né? lá onde ele queria. Então, O mundo dele é dele, né? Acho que ninguém quer ser esse filho da puta, vai falar agora. a humildade, ela está em não ouvir feedbacks também. Isso é uma coisa muito importante. Porque não é porque alguém emitiu uma opinião sobre a sua vida ou sobre a sua carreira, porque ela quer seu bem. Isso é uma coisa, para mim, que é muito crucial. Né? E aí eu concordo com o que o Cauê falou. Né? Você tem que saber quem é seu amigo, você tem que saber quem quer seu bem, você tem que saber quem se preocupa com o seu futuro, você tem que saber quem quer cuidar de você, porque o cara é muito capaz de te dar um conselho para te ferrar em 2 passos lá na frente. E se você for inocente o suficiente para ouvir e fazer, você vai cair. Então, a humildade, ela está em realmente saber em qual ponto do Dunning-Kruger você pode estar. Porque você pode saber realmente aquela situação. E caso você saiba, você tem que demonstrar. Né? A aprendizagem contínua é algo óbvio, né? Tipo, pro resto da vida. Até enquanto o seu pulmão tiver ar, pô, pelo amor de Deus. Eu também acho muito óbvio. Mas... Viva isso para sempre. Olha, né? E a humildade, eu válido, creio que ela é a junção dos dois. Acho muito válido, eu acho que pela primeira vez nesse podcast, eu vou concordar com o Michael em 100%. Dá um abraço aqui, mas enfim, cara, isso é muito válido pela uma questão. Logo que eu entrei numa empresa, enfim, não vou citar para... Entrei numa empresa, pessoas vieram, me avisaram. Falou, olha, tome cuidado com aquela pedocha. As pessoas estão exagerando, né? Então, enfim. Na realidade, as pessoas que eu estava achando que... eu acho que todo mundo aqui tá meio novo, né? Sei lá. Dando aquele conselho. Na realidade, estavam me avisando, né? Porque já tiveram um problema. Cara, na minha primeira semana... Eu já percebi que eu ia ter problemas de fato. Daí, o que eu fiz para evitar, né? Eu simplesmente catei e documentei por um e-mail. Printou. Não printei, simplesmente documentei por um e-mail e coloquei todos os envolvidos em cópia, porque a pessoa tinha me colocado na parede,
num canal onde podia ter privacidade, né? E a hora que eu, tipo, coloquei todos os envolvidos... Ninguém falou que... Não, a pessoa falou pro meu superior, falou, o que ele tá querendo com isso aqui? Ele tá querendo me expor? Eu falei, mas você tava querendo me expor até agora, e agora que eu coloquei todo mundo no mesmo canal, inclusive me expus, você tá dizendo que eu te expus, na realidade, o jogo tá invertendo, por quê? Então, tipo, se eu tivesse ficado calado, ela teria vindo, me fudido, literalmente, e provavelmente, sei lá, se teria mantido o emprego, ou se... Mas então você ouviu o feedback das pessoas. O Michael falou que ele não ouve o feedback dos outros. Não, eu ouço feedback de dois tipos de pessoas. As que eu amo e que amam. Mas dizendo... Se você é novo, você tá há um pouco tempo na empresa, as pessoas já te amam? Não. Pergunta é pra mim ou pro Guma, porra? Não. Caraca, esse pote eu não esperava ter que fazer. Ó, Caralho, viu? Pra deixar claro aí, as pessoas não me amam, mas algumas pessoas que tinham mais um pouco tempo de casa falaram, olha, tome cuidado com algumas coisas aqui dentro. Entendeu? Eu fui provocativo aqui, eu achei que o Michael fez o paradoxo do Danny Kruger quando ele fez essa afirmação aí dele. Aí eu simplesmente fiz, eu acho que vocês estão exagerando, né? E na realidade, não. Era verdade. O Juan fala, não, o Juan fala mutado. A humildade, né? É, humildade. Você teve a humildade de ouvir. O Juan não tá mudado, para de zoar ele. E, tipo, guardar essa informação. E tudo que eu fiz, na realidade, digamos, para me preservar, né? Até por emprego e profissionalmente, não foi nada de errado, porque tipo, a pessoa veio, me chamou num canal privado. E o argumento que ela utilizou não era um assunto privado, não era um assunto entre eu e ela. Era um assunto de interesse a todos. O que eu fiz? Porque eu me senti pressionado. Mas aí já havia um pouquinho mais do gingado do mercado, né? Não era mais um pouco um estagiário ali, né? Guma, rapidinho. Só tira uma dúvida pra mim, por favor. Tipo, quando aconteceu essa situação, no momento, como que você conseguiu dividir se você estava condicionado pelo que te falaram ou se a pessoa realmente estava tentando te prejudicar, entendeu? Se foi pelo feedback... Não foi feedback dos superiores ou alguma pessoa. As pessoas me avisaram e a hora que elas falaram, essa pessoa vai atacar quando você menos imaginar. E realmente, aconteceu. Com alguma... Eu assumo. Foi uma falha minha que aconteceu. Daí a pessoa veio aqui, no calcanhar de Aquiles. Mas é porque... Aproveitou. Daí o que eu fiz? Eu falei, beleza, você vai me expor, então eu vou me expor primeiro, porque o que eu fiz, mesmo que esteja errado naquele momento, não é motivo para um alarde desse. Então o que eu fiz? Eu mandei e-mail para toda a diretoria, para todos os diretores e fiz um e-mail totalmente explicativo do que aconteceu, porque até a culpa do que aconteceu, que na realidade foi um atraso numa entrega que a gente tinha, a culpa não era minha, foi um empecilho que ocorreu, cara, e não estava programado, entendeu? Obra do acaso. Fazendo um relacionamento com o nosso tema, o que você fez aí foi aceitar, enxergar que você não tinha total conhecimento da coisa, então aceitar que você tinha falhas, né, que tinha coisa a aprender. E ter a humildade, mas também é aquilo que a gente falou, né? Assim, eu sei que eu não sei tudo. Você talvez estivesse na magangorra, mas você não fez isso te congelar, né? Você saiu desse ciclo e expôs. Tem uma frase que alguém falou uma vez. Eu catei e simplesmente fiz assim: olha, tá aqui, aconteceu isso, o erro foi meu, por não ter contabilizado isso no cronograma. Eu não contei realmente com o erro que aconteceu. Ninguém contou. Então, se ninguém contou, velho. Porque existiam superiores meus pra cronograma fazer é feito pra furar, né, cara? Porque... E eu expus. E coloquei o meu rabo também na jogada. E falei, olha, tá aqui. Todo mundo errou, pra resumir, mas eu tô assumindo o erro, já que ninguém quer assumir. Queria estar nesse meio aí, hein? Já que você colocou na... queria, Guilherme. Colocasse nessa rodinha. Esse meio tá oco. Aqui tá um bom corte. Minha bunda sua tá no fio, Guilherme. Mas enfim, cara, pra concluir, tem que tomar muito cuidado também, muitas vezes você vai ter que tomar posições do tipo, vou trocar com tudo que eu tenho e foda-se o que vai acontecer. Profissionalmente tem aquela frase, né? Nunca diga no privado.
nunca diga no privado aquilo que você não poderia dizer na frente das outras pessoas. Acho que, óbvio, dentro da empresa, assunto de empresa e tal, isso você tem que levar um pouco, tem que levar isso, né? Porque assim, se você não diria isso na frente das outras pessoas da sua empresa, será que você não tá dizendo alguma coisa ali que tá ferindo regra, compliance, bom senso, enfim, né? Essa pessoa que fez isso ficou tão puta porque você foi lá e impôs essa regra. Eu vou dizer mais, mano. A pessoa ficou uns 3 meses sem falar comigo, velho. Mas até bom nesse caso, né? Não, pra mim foi ótimo. Porque agora Tava surgiu, protegido pelo 3 amor de Deus, meses. hein? Exatamente. Bom, Olha, porque agora. Pô, Guminha, caralho. Agora é que ela Corta isso aí. Essa história foi da hora, levou 10 minutos pra contar, mas a gente não vai falar nada dela, você não vai saber. você jamais saberá. tá falando sobre isso aí. Ainda bem, porque agora. Boa. Bom, Poxa. Não. Mas aí, eu tô dizendo que isso acontece em várias situações da vida, né? Esse é um ponto. Cuidado com feedbacks. Esse é o ponto. Feedback aqui, ó. Não externado da minha princesa. Tá acabando muito tarde essa porra, caralho. A gente viu ela. vamos tentar encerrar. Depois que a gente falou do tudo que a gente falou durante sua pizza, mano. Né, não tava offline, né? Ô, Michael, só gostei de uma coisa que você falou. É legal não ouvir feedback. Ignorar feedback é importante. Aquela história do sapo surdo que sobe. Eu tenho um problema de ouvir muito às vezes, sabe? E tá vinculado a uma certa insegurança e tal. Às vezes, você tem que falar, mano, foda-se, eu vou fazer. Tem que saber filtrar, né? Só particularmente falando pra você, Rafa, eu não sei da onde vem essa insegurança. Porque você é um cara muito foda, velho. A regra pra você é não ouvir esses merdas, não ouvi-los. Então para de ouvir esses filha da puta, caralho. Não, valeu, Michael, valeu. Mas é. Não, mas obrigado pelo feedback. Concordo também. Mas eu achei foda o que você falou. Acho que às vezes a gente tem que ouvir mais a gente. Bom, vou dar um feedback aqui. Vamos fechar? Vamos, já passou do tempo, né? Vamos fechar então, ó. Daqui a pouco a mina do Gui dá aquela injeção de dormir, tá ligado? Ó, gastamos bastante esse tema aqui hoje, viu, meus estagiários? Você com certeza tem elemento suficiente aí pra usar isso no seu dia a dia. Eu vou fazer um feedback com você agora, se por um acaso você ainda não curtiu as nossas páginas, não ativou o sininho, ainda não seguiu no Instagram, tá fazendo errado, estagiário. Vai aqui o meu feedback pra você. Pra contribuir com seu seu aprendizado contínuo, é importante você seguir a gente aqui. Entendeu? Tenha a humildade de toda vez que passar pelo nosso conteúdo, deixar um like. Tá aqui meu feedback pra você. Entendeu? Fuja do efeito Dunning-Kruger. E pra finalizar tudo, eu vou colocar uma frase aqui, já que todo mundo tá literal nessa porra. Eu vou fechar com o Charles Darwin aqui, posso? Pode. Ó, a ignorância mais se parece com confiança do que conhecimento. Charles Darwin. É isso. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. É nóis. Valeu. Boa noite, Porco Aranha.